pastor Renato. Muchas gracias, pastor Renato. Eu gostei demais da cidade de vocês. Me ha gustado mucho su ciudad. Estou pensando em me mudar para cá. Estoy pensando en cambiarme para acá. Bienvenido. Quem sabe se eu fosse pastor auxiliar do pastor Renato. No, quizá si yo fuera pastor auxiliar del pastor Renato. Vamos orar por isso, né? Vamos orar por eso. A cidade de vocês é muito bonita, mas o povo de vocês é muito bonito. Esta ciudad es muy bonita, pero el pueblo que vive aquí es más bonito. Eu falei para a Fabiola hoje como eles são bonitos. Yo le decía a mi señora hoy día cómo ellos son bonitos. E vocês não parecem a idade que têm. Y ustedes no parece que tienen la edad que tienen. Vocês não envelhecem. Ustedes no quedan viejos. Vocês são jovens. Son jóvenes. São bem-humorados. Tienen un buen humor. Não são carrancudos, não são... No andan así con la cara larga. Estão sempre felizes. Están siempre contentos. Aliás, eu também estou feliz. Yo, por si acaso, también estoy feliz. Eu ontem estava muito preocupado. Ayer estaba muy preocupado. Meu time no Brasil, meu time de futebol é Flamengo. Mi equipo en Brasil es Flamengo. E está jogando o campeonato da Sul-Americana. Está jugando la Sudamericana. E eu pensei... Y yo pensé, será que esse time que o Flamengo está jogando é do Chile? ¿será que el equipo que está jugando con Flamengo es de Chile? Quando eu saí daqui, eu liguei o WhatsApp e me disseram: o Flamengo ganhou. Cuando salí de acá fui a ver mi WhatsApp y me dijeron que Flamengo había ganado. Eu falei: será que foi com o time do Chile? Y yo pensé, ¿será que fue contra un equipo de Chile? Mas não foi. Pero no fue. É um time da Colômbia. Es un equipo de Colombia. Então tudo bem. Entonces está bien. Mas eu sei que tem um colombiano aqui, não tem? Pero yo supe que hay colombianos aquí. Não é? Júnior Barranquilla. Junior Barranquilla. Esse se foi. Ese ya se fue. O próximo, El próximo. ou vai ser do Paraguai ou da Argentina. O va a ser Paraguay o É a Argentina. final. Será la final. Tudo bem se o meu time ganhar do Paraguai ou da Argentina? ¿Está todo bien si mi equipo gana Paraguay o Argentina para ustedes? Tudo bem? Tá, então tudo bem. Vamos lá, gente. Vamos, hermano. Eu hoje quero falar um pouquinho sobre fundamentos da libertação e da batalha espiritual. Hoy día quiero hablar un poco sobre los fundamentos de la liberación y de la batalla espiritual. Ok. Abra sua Bíblia. Eu vou pedir para o irmão colocar aqui, se ele puder colocar. Sí. Marcos capítulo 7, verso 25. Marcos capítulo 7, versículo 25. Evangelho de Marcos capítulo 7, verso 25. Evangelio de Marcos 7, 25. Quem está aí fora tem lugar aqui dentro para sentar se quiser. Los que están afuera, hay lugares aquí adentro si quieren sentarse. Está lá. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Pode passar até o 29. Puede pasar hasta el 29. 26, 27, isso. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ok. Vamos entender o que esse texto diz. Vamos a entender lo que dice ese texto. Jesus está com seus discípulos Jesús estaba con sus discípulos e vem uma mulher. y se acerca una mujer. Ela não é cristã, Ella no era cristiana, ela não é judia. no era judía, Ela é uma mulher sirofenícia. era una mujer sirofenicia. Os sirofenícios Los sirofenicios tinham seus deuses pagãos. tenían sus dioses paganos. Adoravam a Mamon, Adoraban a Mamón. que chama riqueza. Mamon aqui é outra coisa. Mamón, el dios de la plata. Entende isso? Adoravam a Moloque. Adoraban a Moloch. Moloque é um demônio que exige sacrifício de crianças. Moloch es un demonio que exige sacrificios de niños. É a abominação de um povo chamado Amonita ou Moabita. La abominación de un pueblo llamado Moabita o Amonita.
Eles são descendentes de Ló. son descendientes de Lot Habitam onde hoje está a Jordânia. y viven donde hoy día es Jordania. Cidade de Amã, La ciudad de Amán, capital da Jordânia, capital de Jordania, é Amon. es Amón. A cidade de Petra, La ciudad de Petra, na Jordânia, é capital de Moabe. en Jordania, es capital de Moab. Os Ciro-fenícios Los sirofenicios ficavam mais para cima ainda. quedaban más arriba todavía. Essa mulher, Esa mujer ela ouve falar de Jesus, oyó hablar de Jesús, mas ela tem um problema em casa, sua filha está endemoniada. pero tenía un problema en su casa, su hija estaba endemoniada. E ela diz: Y ella dijo, a minha filha mi hija está possessa de um espírito imundo. está poseída por un espíritu inmundo. Lembra que nós falamos ontem? ¿Se acuerdan de lo que hablamos ayer? Para que haja um espírito imundo é necessário ter imundície, Para que haya un espíritu inmundo es necesario que haya inmundicia, sujeira, suciedad, pecado, pecado, iniquidade, iniquidad, transgressão. transgresión. O espírito imundo, ele não diz assim, fechando os olhos: Unidunite salame mingue, eu escolhi entrar nesse daqui. El espíritu inmundo lo dice así con los ojos cerrados. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces ustedes sí entendieron, que no sé cómo sería. Não é sorteio, diga. No es como un sorteo. Não é sorteio. Ele precisa de um motivo. Él necesita un motivo, Ele precisa de uma razão. necesita una razón, Vou dar um exemplo. un ejemplo. Um espírito de morte, El espíritu de ele muerte é convidado. es invitado. O que convida o espírito de morte a entrar na vida de uma pessoa? ¿Qué es lo que invita el espíritu de muerte a que entre en la vida de una persona? Sangue inocente derramado, Sangre inocente derramada, aborto, aborto, tentativa de homicídio, tentativa de asesinato, homicídio, asesinato, tentativa de suicídio, tentativa de suicidio, trabalhos com rituais de feitiçaria que envolvam sangue, trabajos con rituales de hechicería que tienen la sangre involucrada, mata uma galinha preta, que mata una gallina negra, bode preto, o un chivo negro, derrama sangue, derrama la sangre, o sangue profana a terra. la sangre profana la tierra. Números 35, Números 35. a Bíblia diz: La Biblia dice, o sangue profana a terra, la sangre profana la tierra e a terra clama por justiça. y la tierra clama por justicia. O espírito de morte, El espíritu de ele muerte precisa de pecado, necesita de pecado, pecado de morte. pecado de muerte. Então, quando alguém diz: Entonces cuando alguien dice, eu quero morrer, yo quiero morir, eu odeio essa vida, yo odio la vida, eu vou te matar, voy a matarte, você libera uma voz se está liberando una voz que é um convite que es la invitación para o espírito imundo entrar na sua para vida, el espíritu inmundo entrar en su vida ou entrar na vida de alguém que está debaixo da tua autoridade. o entrar en la vida de alguien que está bajo su autoridad. Vocês estão entendendo isso? ¿Me están entendiendo? Não acontece por acaso, No es por si acaso, não acontece sem nenhuma razão. no pasa sin razón. Existe uma razão para que o espírito imundo estivesse na vida da filha da mulher sirofenícia. Había una razón para que el espíritu inmundo estuviera en la hija de la mujer sirofenicia. Mas ela vem atrás de Jesus porque sabe que Jesus pode libertar. Pero ella vino a hablar con Jesús porque sabía que él tenía poder para librarla. E os discípulos não aguentam aquilo, Y los discípulos no aguantaron eso, porque Jesus fica calado. porque Jesús quedó callado. E os discípulos falam: despede ela, manda ela embora. Y los discípulos le decían, échala, envíalas a la casa. Jesus então para e diz: Entonces Jesús se detiene y dice, mulher, mujer, não é lícito dar aos cães o pão dos filhos. no es bueno dar a los perrillos el pan de los hijos. Entenda, libertação Entienda, liberación não é para qualquer um. no es para cualquier persona. Eu vou ensinar vocês hoje que libertação Voy a enseñar a ustedes hoy día que liberación é alimento de filhos, es alimento de hijos, é pão de filhos. es pan de hijos. Libertação Liberación é para filho de Deus. es para hijo de Dios. Libertação não é para todo mundo. Liberación no es para toda la gente. Eu perdi muito tempo no meu ministério Yo perdí mucho tiempo en mi ministerio querendo abrir prisões, queriendo abrir prisiones, cadeias, cadenas, para botar a gente para fora, para botar a la gente hacia afuera. mas as pessoas não queriam sair.
Pero la gente no quería salir, Elas gostavam do pecado, porque les gustaba el pecado, gostavam da iniquidade, les gustaba la iniquidad, elas tinham uma aliança com o pecado. tenían un pacto con el pecado. Aqui tem muitos pastores. Aquí hay muchos pastores, Entenda o que eu vou dizer. entienda lo que voy a decir. Muita gente Muchas personas não quer sair de dentro da prisão. no quieren salir de la prisión. Jesus veio para os doentes. Jesús vino a los enfermos. Na verdade, todos nós estamos doentes De verdad, todos nosotros estamos enfermos por causa do pecado. por el pecado. Mas alguns achavam que não estavam doentes. Pero algunos pensaban que no estaban enfermos. Jesus veio para abrir a vista dos cegos. Jesús vino para dar visión a los ciegos. Mas muita gente acha, ou sempre achou, que não era cego. Pero mucha gente siempre ha pensado que no es ciego. Jesus veio buscar chamar pecadores ao arrependimento. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mas muita gente acha que não é pecador. Pero mucha gente cree que no es pecador. Tem gente que gosta da prisão. Hay gente que le gusta la prisión. Entenda o que eu vou dizer. Entienda lo que voy a decir. Você não vai ganhar todas. Usted no va a ganar todas. Vou repetir. Voy a hablar de nuevo. Você não vai ganhar todas. Usted no va a ganar todas. Eu fui criado num ambiente militar. Yo fui criado en un ambiente militar Eu aprendi desde os meus 14 anos y aprendí desde mis 14 que años eu não posso desistir. que no puedo desistir. Eu não estou autorizado a fazer paz com o inimigo. No tengo permiso, autorización para hacer un tratado de paz con el enemigo. Eu não posso me entregar. Yo no puedo rendirme. Eu não posso me render. No puedo rendirme. Isso ficou na minha cabeça. Y eso quedó en mi cabeza. Então, às vezes, eu queria tirar a pessoa de dentro da prisão. Entonces a veces yo quería sacar a la persona de la prisión E eu não desistia disso. y no desistí de eso. Mas a pessoa não quer sair da prisão. Pero ella no quiere salir de la prisión. Vocês estão entendendo isso? ¿Ustedes están entendiendo eso? A libertação. La liberación. Esse é um princípio fundamental. A libertação Este es un principio fundamental. La liberación é para quem quer ser livre. es para los que quieren ser libres. No Brasil, En Brasil, durante 4 séculos, por 4 siglos, o Brasil, a história do Brasil foi manchada pela escravidão dos negros. la historia de Brasil fue manchada por la esclavitud de los negros. Aqui houve escravidão no Chile, eu não conheço a Aquí história. hubo esclavitud en Chile, yo no conozco la historia. Não? No Brasil houve En Brasil hubo 400 anos de escravidão. 400 años de esclavitud. Um dia uma princesa, Y un día una o princesa, Brasil era uma monarquia nessa época. Brasil era una monarca en ese tiempo. Havia um rei, o rei foi para Portugal e uma princesa assumiu no lugar do rei. Había un rey que se fue a Portugal y una princesa quedó en su lugar. E a princesa aboliu a escravidão. Y la princesa abolió la esclavitud. Isso foi em maio de 1888. Fue en mayo de 1888. 8 anos depois da vitória aqui do Morro de Arica. 8 años después del asalto y toma del Morro de Arica. A escravidão foi abolida. La esclavitud fue abolida. Porém, Pero 20 anos depois, 20 años después, ainda haviam escravos sendo maltratados nas fazendas de cana-de-açúcar. aún habían esclavos que eran maltratados en las haciendas de caña de azúcar. E aí alguém chegava e mostrava o documento. Está aqui, a escravidão não existe mais. Y algunas personas se acercaban a ellos con un documento y les decía, está aquí el documento, ya no hay más esclavitud. E ele falava, eu não acredito nisso. Y él decía, yo no creo en eso. Eu continuo sendo escravo. Yo sigo siendo esclavo. Se eu fizer qualquer coisa ruim, Si yo hago cualquier cosa mala, o feitor de escravos, el feitor, el que cuida, que jefe de los esclavos, o capataz, capataz, vai me dar um chicote nas minhas costas. me va a soltar en la espalda. Ele não acreditava. Él no creía. Hoje isso acontece na nossa igreja. Y ahora eso ha pasado en nuestra iglesia. As pessoas não acreditam Las personas no han creído que Jesus veio para libertar que cativos. Jesús vino para liberar a los E eles cautivos. dizem assim para mim, Y dicen así para eu não mí, vou conseguir, yo no voy a conseguir, eu não posso, no puedo, eu nunca vou chegar lá, nunca voy a alcanzar eu não eso, sou feliz, no soy eu feliz, não serei feliz, no seré eu feliz, nunca vou ter dinheiro, nunca voy a tener eu plata, nunca vou me casar, nunca voy a casarme, eu nunca vou alcançar a vitória. nunca voy a alcanzar la victoria. Escute, Escuche, o diabo, el diablo ele gosta da ignorância. le gusta la ignorancia, Se você conhecer a verdade, porque si usted conoce la verdad, você não apenas vai se libertar, que no solamente va a ser libre, mas você vai ensinar os outros a se libertar. sino va a enseñar a los demás a que sean libres. A nossa mente,
Nuestra mente é sequestrada. es secuestrada. O nosso juízo Nuestro juicio é capturado. es capturado. Quando alguém diz para você, Cuando alguien le dice, você é feio, usted es feo, você é burro, usted es un burro, você é ignorante, usted es ignorante, você nunca vai ser alguém, usted nunca va a ser nadie, você começa a acreditar na mentira. te empieza a creer en esa mentira. Só que Jesus, Pero Jesús, ele não fez o que fez porque ele era Jesus. Él no hizo lo que hizo porque era Jesús. A condição pela qual Jesus veio aqui era muito desfavorável. La condición que Jesús vino acá no era favorable. Ele se esvaziou. Él se vació. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo a 2, partir do verso 8, versículo 8. diz que ele se esvaziou. Dice que Él se vació. Ele se tornou humano. Él se hizo hombre. Ele entrou dentro do ventre da Virgem de Nazaré. Entró dentro del vientre de la Virgen de Nazaret. E ele viveu aqui como ser humano, como eu e você. Y vivió aquí como ser humano como tú y yo. Então, como Jesus fez o que fez? Entonces, ¿cómo Jesús hizo lo que hizo? Escute, Escuche. Isaías 61:1, Isaías 61:1. ele diz assim: Él dice así: o Espírito do Senhor El Espíritu de Jehová está sobre mim. está sobre mí. Ele me ungiu. Y Él me ha ungido. Diga, me ungiu. Diga, me ha ungido. A unção La unción é o Espírito esfregado sobre. es el Espíritu frontal sobre. Isso que significa unção. Eso significa unción. A unção é você esfregar o óleo, La unción es frotar el aceite como se ele penetrasse. para que Él penetre. O Espírito do Senhor está sobre mim. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Ele me ungiu Y Él me ha ungido para libertar cativos. para liberar los cautivos, Escute, para pôr em liberdade os oprimidos, para poner en libertad, libertar a los oprimidos, para abrir a porta das prisões, para abrir las puertas de la cárcel, para dar vista aos cegos para dar vista a los ciegos e para anunciar o ano do y perdão. para anunciar el año del perdón. Entenda o que eu vou dizer aqui. Entienda lo que voy a decir aquí. A chave da libertação La clave de la liberación chama-se perdão. llámase perdón. Jesus veio para perdão dos pecados. Jesús vino para perdón de los pecados. Toda espécie de culpa e acusação Toda especie de culpa y acusación é animada, o objetivo dela é o não perdão. el objetivo de ella es no perdonar. Só que Jesus veio para perdão, Pero Jesús vino para perdonar. porque o Espírito estava sobre ele. Porque el Espíritu estaba sobre él. Coloque, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38. Hechos 10:38. Escute, pode ler como Deus. Como Dios, Diga, ungiu. diga, ungió. Diga, ungiu. Diga, ungió. A unção é o Espírito sobre. La unción es el Espíritu sobre. No batismo de Jesus, o Espírito veio em forma de pomba sobre Jesus. En el bautismo el Espíritu vino en forma de paloma sobre Jesús. Sansão era forte. Sansón era fuerte. O que vocês acham? ¿Qué ustedes creen? Ele era forte? Él era fuerte. O Senhor é muito forte. Usted es muy fuerte. Fique em pé. Levántese. O Senhor é muito forte. Usted es muy fuerte. Faz assim. Haga así. Mas é forte. Fuerte. Ele é forte demais. Él es muy fuerte. Qual é o seu nome? ¿Cuál es su nombre? Vem cá. Vem cá comigo. Vai lá na frente. Não acabou não. No, no, O Senhor é no. muito forte. Usted es muy fuerte. Vem cá. Ven acá. O Senhor também é forte. Usted también es fuerte. Ven acá. Vem cá. Pastor, vem cá. Pastor, ven acá. O Senhor também é forte. Usted también es fuerte. Vem cá. O Senhor também, comandante. Usted también, comandante. Ven. O Senhor é fraquinho. No, usted, Usted es flaco. usted no. É magrinho demais. Está muy O flaco. Senhor também é forte. Vem Usted cá. también es fuerte. Ven acá. Tem que comer mais arroz com feijão. O Senhor também é forte. Tiene que comer más arroz por otro. Usted también es fuerte. Ok. Ok. Entendam agora o que eu vou ensinar para vocês. Entienda lo que voy a enseñar a 1, 2, ustedes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 homens fortes. 8 hombres fuertes. Diga assim, ó, poder é força. Diga así, poder es fuerza. Poder é força. O Senhor também é forte, mas fica aí. Usted también es Diga, fuerte. poder é força. Diga, poder es fuerza. Agora mostra o músculo. Ahora muestra Todos los vocês. músculos, todos ustedes. Pode baixar, pode baixar. Y voy a bajar. Quando a igreja falar poder é força,
flaco. Vem aqui. Qual é seu nome? Como é o nome? Bárbara. Eu ia chamar a senhora, pastor. Mas eu poupei. Vem cá. Vocês podem subir um pouquinho mais ali assim? Você pode subir aqui, Por favor? por favor. E ficar em linha, se puder. E se é possível, alinhado. Eles são fortes, mas o senhor é forte demais. E eles são fuertes, pero usted es muy fuerte. Ah, esse aqui mostrou muito. El pastor ha mostrado su músculo. Hoje eu conheci um homem dessa igreja que trabalha na carceragem, que também é muito forte. Hoy día conocí al Andrés, que es Kinderman, que es muy fuerte. Vamos dizer, poder é força. Vamos decir, poder es fuerza. Ok. Ok. Quem é mais forte? ¿Quién es más fuerte? A Bárbara ¿La Bárbara ou esses 8 homens aqui? o los 8 hombres aquí? Se eu colocar dentro do ringue de luta, de boxe, Si yo pongo en el cuadrilátero de boxeo, botar ela contra os 8, ella contra los 8. quem é mais forte? ¿Quién es más fuerte? Ela ou os 8? ¿Ella o los 8? Então diga assim, poder é Entonces diga así, poder es força. fuerza. Poder é força. Poder es fuerza. Qual é a diferença entre poder e autoridade? ¿Cuál es la diferencia entre poder y autoridad? Autoridade é direito de governar. La autoridad es el derecho de gobernar. Vocês estão entendendo isso? ¿Ustedes están entendiendo eso? Por exemplo, Por exemplo. aqui vocês têm um presidente, não tem um presidente? Aquí usted tiene un presidente, É homem ou mulher? É mulher, una mujer, é a presidente. es la presidenta. E essa aqui é a nação do Chile. Y aquí está la nación chilena. Se a nação chilena se revoltar Si la nación chilena se revela, por força, revoluciona por fuerza, pode tirar ela do poder. puede quitarle del poder. Mas Pero não é assim que funciona no governo. no es así que funciona en un gobierno. Manda quem pode Manda quien puede e obedece quem tem y juízo. obedece a los que tienen juicio. Vocês conhecem essa expressão? ¿Ustedes conocen esa expresión? Ela tem autoridade. Ella tiene autoridad. Ela não tem força. Ella no tiene fuerza. Magrinha. Flaquita. Mas Pero ela tem autoridade. tiene autoridad. Uma assinatura da presidente Una firma de la presidenta coloca os 8 na prisão. echa a los 8 en la cárcel. Uma assinatura da presidente Una firma de la presidenta muda a vida de toda a nação. cambia la vida de toda la nación. Esses aqui são fortes demais. Los varones que están aquí son muy fuertes, Mas ela tem autoridade. pero ella tiene autoridad. O que Jesus deu pra gente? ¿Qué fue lo que Jesús dio para nosotros? Eis que vos dou Yo os he dado autoridade autoridad para pisar de serpentes e escorpiões para pisar serpientes y escorpiones e todo o poder do mal y todo el poder del mal e nenhum dano, y ningún daño, nenhuma retaliação, ninguna opresión, nenhuma rebelião ninguna rebelión vai atingir ela. va a tocar a ella. Eles são mais fortes, não Ellos são? son más fuertes. Segura aqui, acá. Segure aquí. Mira cá. Mírenla. Diga assim, Diga a ella. em nome de Jesus de En el nombre Nazaré, de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. com autoridade, Con aponta esse autoridad. dedo. Apúntelo del dedo ahí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Os 8, Los 8. Los 8. eu estou te dando uma ordem. Yo estoy dando un Yo orden. estoy dando una orden. Voltem para os seus lugares. Vuelvan a sus lugares. Vuelvan a sus lugares. Ahora. Você não é mais forte do que Satanás. Usted no es más fuerte que Satanás. Escute, Escute. você não é mais poderoso do que Satanás. Usted no es más poderoso que Satanás. Mas você tem a autoridade do Pero Cordeiro. usted tiene la autoridad del Cordero. Você tem a autoridade de Jesus. Usted tiene la autoridad de Jesús. Quando você diz em nome de Jesus, sai! Cuando usted dice así en el nombre de Jesús, sal. Ele tem que sair. Él tiene que salir. Às vezes ele se rebela. A veces él se revela Ele diz, não vou sair. y él dice, no voy a salir, Eu vou ficar. voy a quedar. Ela é minha. Ella es mía. Eu digo, cala-te Y yo le digo, cállate e sai dela. y sal de ella. Alguns processos são muito rápidos. Algunos procesos son muy rápidos, Outros são mais demorados. otros son más largos. O processo mais agudo, mais forte que eu tive El proceso más así fuerte que tuve foi de uma mulher, uma médica, fue de una mujer, una médica, casada com um rapaz muito jovem. casada con un joven.
assim, magrinha que nem a moça Bárbara. flaca así como la Bárbara. Ela quebrou o apartamento dela inteiro. Ella quebró su departamento así completo. Ela quase me matou. Casi me mata. Eu entrei na casa dela, estava ela, o marido dela, Yo entré en su casa y estaba ella con su esposo estava eu e mais um casal de pastores. y yo estaba con un matrimonio, una pareja de pastores. Eu ensino hoje, não façam libertação na casa da vítima, Y hoy día yo enseño que no hagan liberación en la casa de la víctima, façam na igreja. hagan en el templo. Mas naquele tempo eu não sabia disso. Pero en aquel tiempo yo no sabía de eso. E ela sentou na mesa, ela veio muito irritada. Y ella veio así muy enojada. Eu entrei na casa e disse, paz seja nesse local. Yo entré en esa casa y dice que la paz esté en ese lugar, en esa casa. E eu disse, é chegado o reino dos céus nessa casa. Y dije, ha llegado el reino de los cielos en este hogar. E quando eu cheguei, ela veio no corredor do seu quarto. Y cuando llegué, ella vino por el pasillo así desde su pieza. E ela falou assim, Y me dijo así, o que você está fazendo aqui? ¿qué estás haciendo acá? Quem não entende de libertação, ¿Quién no entiende de liberación? acha que é um comportamento temperamental. Cree que es un problema de su carácter. Ela está com raiva, está cansada. Ella está enojada, cansada. Mas eu disse, eu vim orar por você. Pero yo le dije, yo vine a orar por E ti. ela se sentou na cadeira de frente para a mesa. Y ella se sentó en la silla, enfrente a la mesa. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela Cuando yo puse la mano en su cabeza e disse, em nome de y Jesus, dije, en el nombre de eu Jesús, só falei isso como você faz todo dia. yo solo hablé eso, como usted hace todos los días. Ela pegou a cadeira e quebrou a cadeira na mesa. Ella tomó la silla y la rompió en la mesa. E eu estava com a mão na cabeça, ela me segurou. Y yo estaba con la mano en la cabeza y ella me aseguró. Ela magrinha, Ella así flaquita, ela me deu um golpe de judô. me dio un golpe de judo. A minha sorte foi que eu caí em cima dela. Mi suerte fue que yo caí por encima de ella. Se ela cai em cima de mim, ela me mata. Porque si ella cae por encima de mí, me mata. Uma legião de demônios Una legión de demonios naquela vida. en esa vida. E nós passamos de 10h30 da noite Y pasamos de 10:30 de la noche até 4h30 da manhã. hasta 4:30 de la madrugada del otro día. Os vizinhos ficaram todos assustados. Los vecinos estaban todos asustados. Porque ela começou a quebrar tudo na casa. Porque ella empezó a quebrar todo en la casa. E os vizinhos, vou chamar a polícia. Los vecinos pensaron en llamar a los carabineros. Eu falei o seguinte, ela está tendo uma crise nervosa. Y yo les dije, no, ella tiene una crisis de nervios. Na verdade, o diabo estava nervosinho mesmo. Y de verdad, Satanás estaba enojado mismo. E aí, depois de um processo longo, Y después de un largo proceso, eu começo a investigar comencé a investigar por que aquele espírito imundo estava ali por qué el espíritu inmundo estaba e allí por que ele não queria y sair. por qué no quería salir. Existem vínculos espirituais. Existen vínculos espirituales. O vínculo espiritual é um pecado. El vínculo espiritual es un pecado. Pode ser idolatria, Puede ser la idolatría, pode ser um trabalho de feitiçaria, puede ser un trabajo de hechicería, pode ser bebida alcoólica ou vício de cigarro, charuto ou cachimbo. puede ser la bebida alcohólica o cigarrillo, charuto ese cubano, Pode ser um ódio no coração sem perdão. puede ser el odio en su corazón sin perdón, Pode ser amargura, pode ser culpa. puede ser amargura o culpa. Você sabe a diferença entre amargura e culpa? ¿Sabe la diferencia entre amargura y culpa? Não há diferença. No hay diferencia. Amargura e culpa é a mesma coisa. Amargura y culpa es lo mismo. É uma mesma estrada, Es la misma carretera, só que tem dois sentidos, para lá e para cá. pero de doble sentido, para acá y para allá. Amargura, Amargura, eu sinto contra você, yo siento contra usted, porque você tentou me matar, porque usted intentó matarme, você tentou me abortar, usted intentó abortarme, você me roubou, usted me ha robado, você me abandonou, usted me abandonó, você me traiu, usted me engañó, você me machucou, usted me hirió, você foi desleal, usted fue desleal, você me feriu usted profundamente. me hirió profundamente. Então eu estou amargo contra você. Entonces estoy amargo en contra de ti. Chama-se amargura. Eso es amargura. Eu não te perdoo. Yo no te perdono. A amargura diz: La amargura dice, eu não te perdoo porque você não merece ser perdoado. yo no te perdono porque usted no merece ser perdonado. A culpa é a mesma coisa, La culpa es lo mismo, só que o sentido é contrário. pero el sentido es el contrario. Eu me odeio Yo me odio
Porque eu te abortei. porque yo te aborté, Porque eu tentei te machucar. porque yo intenté herirte, Eu tentei te roubar. yo intenté robarte, Eu te traí. yo te engañé, Eu te roubei. yo te robé, Eu te enganei. yo te engañé, Eu te machuquei. yo te herí, Eu deveria ser seu amigo. yo debiera ser su amigo, Eu deveria te proteger. yo debería protegerte, Mas eu não fiz isso. pero no lo hice. Aí o que eu faço? Entonces, ¿qué hago? Eu me culpo. Me culpo. Vocês entenderam a diferença entre amargura e culpa? ¿Ustedes entendieron la diferencia entre amargura y culpa? Mira cá agora. Mírenme, Entende a diferença entre amargura e culpa? ¿entiende la diferencia entre amargura y culpa? Amargura, eu não te perdoo. Amargura, yo no te perdono, Porque você fez o mal contra mim. porque usted hizo algo malo en contra de mí. A culpa, La culpa, eu não me perdoo. yo no me perdono, Porque eu fiz algo que te decepcionou. porque yo hice algo que te decepcionó. Entenderam isso? ¿Entendieron eso? Por que uma pessoa fica endemoniada? ¿Por qué una persona queda endemoniada? Porque a mãe dela ou o pai dela Porque la mamá de ella o el papá de ella dedicam essa pessoa dedican a esa persona a um espírito ocultista, a un espíritu ocultista, na bruxaria, en la brujería, na macumbaria. en la macumba. Então existe uma razão Entonces hay una razón para o espírito imundo estar ali. para que el espíritu inmundo esté allí. Chama-se vínculo. Llama-se vínculo. E o libertador Y el liberador não deve se preocupar no debe preocuparse com o demônio em si. con el demonio en sí. Ele deve se preocupar Él debe em preocuparse quebrar esse vínculo. en romper este vínculo. Lembra que eu falei ontem? ¿Se acuerdan de lo que les dije ayer? Imagine que vocês aqui tenham vindo do trabalho ou de casa e trouxeram uma comida. Imagínense que ustedes aquí vinieron de su trabajo y trajeron una comida. Uma lata de refrigerante ou de suco, Una lata de bebida, de jugo, papel com cachorro quente, com lanche. la servilleta con completo, un sándwich. Aí você fala o seguinte: vai começar o culto, cadê a lixeira? Y ahí usted dice así, va a empezar el culto, ¿dónde está el basurero? Não tem lixeira, vamos colocar aqui o lixo, vamos jogar tudo aqui no lixo. Como no hay un basurero, vamos a botarlo todo por aquí mismo. A lata de refrigerante, de suco, papel de bala, de sorvete. La lata de bebida, jugo, los papelitos de helado, servilleta, todo botado ahí. E a gente faz isso hoje, Y hacemos eso hoy día, e amanhã, y mañana, e domingo, y el día domingo, e segundo também vai ter culto, y lunes también e habrá, terça, e quarta e quinta. y el martes, miércoles y jueves. E começamos a jogar lixo aqui em todos os Y cultos. empezamos a botar la basura aquí todos los cultos. Até que um dia Hasta que un día a gente olha miramos e tem mosca ali em y cima. hay mosca por ahí. Até que um dia Hasta que un día a gente olha aqui miramos aquí e tem barata, cucaracha. y hay baratas, cucarachas. Por que existe barata e cucaracha? Tem rato. ¿Por qué existen baratas, cucarachas, ratones? Por quê? ¿Por qué? Por causa do lixo. Por la basura. Qual é o erro dos ministérios de libertação? ¿Cuál es el error de los ministerios de liberación? É dar atenção pro diabo. Es dar atención al diablo. É dar atenção à barata, ao rato e à mosca. Es dar atención a la barata, al ratón y a la mosca. Isso não está certo. Eso no está cierto. Não importa No importa qual o tipo de parasita espiritual. cuál es el parásito espiritual. O que importa Lo importante é tirar o lixo es sacar la basura e jogar para fora. y botarlo. Se você tira o lixo, Si usted saca la basura, a mosca vai la embora, mosca se a va, cucaracha vai embora la cucaracha se va, e o ratônia vai embora. los ratones se van. Vocês entendem isso? ¿Usted entiende eso? Qual é o problema da igreja hoje? ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Quer lidar com o fruto do pecado, Quiere lidiar con el fruto del pecado, mas não quer lidar com a raiz do pecado. pero no quiere lidiar con la raíz del pecado. Porque o pecado causa dor, sofrimento e medo. Porque el pecado causa dolor, sufrimiento y miedo. E aí a ovelha diz para o pastor: Y la oveja dice a su pastor: pastor, ora por mim e quebra essa maldição. pastor, ora por mí y rompe esta maldición. Mas ele não quer jogar o lixo dele fora. Pero él no quiere botar la basura afuera. Por quê, gente? ¿Por qué? Por que as pessoas não querem tratar das suas feridas? ¿Por qué las personas no quieren tratar de sus heridas? Lembra da ferida no meu braço de ontem? ¿Se acuerda de la herida de mi brazo ayer? Cheia de mosca? Llena de mosca. Sai em nome de Jesus. Sale en el nombre de Jesús. A mosca sai La mosca sale e volta 5 segundos y depois. vuelve después de 5 segundos. Porque o problema é a ferida. Porque el problema es la herida. O problema não é a mosca. El problema no es la mosca. Deixa eu dar um exemplo. Déjame dar un ejemplo. Deixa eu olhar para esse moço. Voy a mirar este joven. Por que não existe mosca aqui? ¿Por qué no hay mosca por acá?
porque ele não tem ferida. porque ele não tem uma herida. E eu não vejo mosca sobre nenhum de vocês, E eu não veo mosca sobre ninguno de ustedes, porque não há ferida. porque não há herida. Mas, Pero, se você deixar de tomar banho se usted não se banha, não se ducha, e deixar de tratar a sua enfermidade, e não trata a sua enfermidade, as moscas vão vir. as moscas vendrão. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então preste atenção. Então, preste atenção. Uma pessoa endemoniada ou possessa de um espírito imundo, Uma pessoa endemoniada ou possuída por um espírito imundo ela não é um problema, não é um problema. ela é uma vítima. Ella é uma vítima. O Brasil é um país Brasil é um país que existe muita obra de macumbaria. onde existe muita obra de macumba. A mamãe está grávida, A mamá está embarazada. ela pega o filho dela no ventre, Ella toma su hijo que está en el vientre, vai dentro de um terreiro ocultista, va dentro de un terreno de ocultismo, uma casa de feitiçaria, una casa de hechicería, e dedica o filho dela y ofrece a su hijo a uma entidade espiritual. a una entidad espiritual. Essa criança cresce Este niño crece com problemas mentais, con problemas mentales, com problemas hormonais, com problemas de saúde, con problemas hormonales y de salud, com problemas de temperamento. con problemas de carácter. E as pessoas dizem, ela é assim mesmo, nasceu assim. Y la gente dice, ella es así mismo, ha nacido así. Não é não. No es, no. É muito comum, Es muy común. quando você faz o processo de libertação, Cuando se hace un proceso de liberación, que você expulsa o demônio. usted expulsa el O demônio diz, demonio eu dice, estou aqui desde o ventre da mãe dela. estoy aquí desde el vientre de la mamá de A ella. mãe dela me deu. La mamá de ella me dio. Ela me autorizou a entrar. Ella me dio permiso para entrar. Então a libertação Entonces la liberación não diz respeito no tiene que ver ao demônio, à mosca. al demonio, con la mosca. Ela tem a ver Tiene que ver com a sujeira, com o pecado, com a iniquidade, com a transgressão. con la suciedad, con el pecado, con la iniquidad, con la transgresión. Mas por que que as pessoas Pero por não quê? querem ser ajudadas? Pero ¿por qué las personas no quieren recibir ayuda? Porque isso dói, Porque duele, machuca demais. duele mucho. Lembra quando nós falamos sobre trauma? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los traumas? O trauma é a ferida em cima da ferida, que estava ferida por outra ferida. Un trauma es una herida, sobre otra herida, que ya estaba herida. Isso causa vergonha. Esto trae vergüenza. A vergonha La vergüenza me impede de falar para você impídeme de hablar e contigo confessar a minha dor. y confesar mi dolor. Uma mulher, um homem que foi abusado sexualmente dentro de casa, Una mujer o un hombre que fue abusado sexualmente dentro de su hogar, ele normalmente esconde isso. él normalmente esconde eso. Os homens escondem mais do que as mulheres. Los hombres esconden más que las mujeres. Os homens que são machões, valentões e brigões, Los hombres que son así super machos, valientes, peleadores, homens que têm que beber todas para provar que é macho e que bebe mais, hombres que tienen que tomar cualquier cantidad de alcohol para probar que son hombres, que son más valientes, homens que têm que ter 1, 2, 3, 10 mulheres para dizer, olha como é que eu sou homem bom mesmo. hombres que tienen que tener 1, 2, 3, 10 mujeres para poder decir, mira cómo soy hombre bueno. Foram homens que foram abusados em casa, Fueron hombres que fueron abusados en su casa, foram envergonhados. fueron avergonzados. Então eles precisam competir com isso, Entonces ellos tienen que competir con eso e eles precisam provar sua masculinidade, y necesitan probar su masculinidad, porque eles não foram ainda perdoados no passado. porque aún no fueron perdonados en el pasado. Eles não perdoaram o agressor no passado. Ellos no perdonaron al agresor en el pasado. Mulheres que dizem, homem não presta. Mujeres que dicen, los hombres no prestan. Nenhum homem presta. Ningún hombre sirve. Ela viu Ella vio a avó dela sofrer com o avô. su abuela sufriendo con su abuela. Ela viu a mãe dela sofrer com o pai dela. Ella vio a su mamá sufriendo con su papá. Ela viu a irmã e a prima sofrendo com seus esposos. Ella vio a su hermana, su prima sufriendo con sus esposos. Ela sofreu 1, 2, 3, 4 vezes com homens que entraram na sua vida e foram desleais. Ella sufrió 1, 2, 3, 4 veces con hombres que entraron en su vida y fueron desleales. Então qual é a verdade que está na mente dela? Entonces, ¿cuál es la verdad que está en su mente? Homem não presta. Hombre no es bueno. Homem não vale nada. Los hombres no valen nada. Ali tem uma Ahí hay una ferida. herida. Vocês estão entendendo isso? ¿Ustedes están entendiendo eso? Então quando Jesus trata Entonces, cuando Jesús trata
Ele coloca o dedo na ferida, Él pone su dedo en la herida, mas ele se aproxima com amor. pero Él se acerca con amor. Olhe para mim. Miren aquí hacia mí. As pessoas Las personas precisam ser amadas. necesitan ser amadas. Eu vou dar um exemplo para você. Voy a dar un ejemplo para ustedes. Quantos estavam no culto de domingo passado aqui nessa igreja? Levanta a mão. ¿Cuántos estaban en el culto del último domingo aquí en esta iglesia? Estavam Levanta su aqui? mano. Ok? E quantos estavam aqui no culto do outro domingo? Não desse. ¿Y quién estaba aquí en el otro domingo, el otro pasado? Levanta a mão. Levanta su mano. Ok? Quem estava aqui em qualquer culto do domingo passado? Levanta a mão. ¿Quién estaba aquí en De cualquier qualquer culto igreja, de qualquer cidade. de cualquier iglesia, en cualquier ciudad? ¿Quién estaba en el culto de día domingo? En su Quem iglesia? estava? Pode baixar a mão. Puede bajar su mano. Quem é que lembra ¿Quién se acuerda o texto bíblico que foi pregado no domingo passado? del Levanta a mão. texto bíblico que fue predicado el día domingo? Não vale o pastor que pregou. No vale el pastor que predicó. Você que é ovelha, Usted que es oveja, me lembra o texto que foi pregado na sua igreja no domingo passado. me diga el texto que fue predicado en su iglesia el domingo pasado. Hã? O texto bíblico. El texto bíblico. Tá vendo? Bienaventurado el varón que está en tu casa. O senhor lembrou. Un hombre. Nós não lembramos daquilo que é dito pra gente. No nos acordamos de lo que fue dicho a nosotros, Mas nós nos lembramos da maneira como nós somos tratados. pero nos acordamos de cómo somos tratados. Eu vou guardar com carinho o pastor Renato. Yo voy a guardar con mucho cariño al pastor Renato, Porque ele está me tratando como um príncipe nessa cidade. porque él me está tratando como un príncipe en esta ciudad. Eu talvez não vá me lembrar de tudo que ele falou. Quizás no me voy a acordar de todo lo que él me ha dicho, Mas eu lembro que ele é meu amigo. pero me acuerdo que él es mi amigo. Eu tive uma avó que me amou muito. Yo tuve una abuela que me amó demasiado, Eu a perdi quando tinha 15 anos. y yo la perdí cuando tenía 15 años. Mas eu não lembro de nada que ela falou pra mim. No me acuerdo de nada de lo que ella me dijo, Muito pouca coisa. casi nada, Mas eu lembro que ela me amou. pero me acuerdo que ella me amó. Minha avó era muito pobre. Mi abuela era muy pobre E ela fazia bala. y hacía dulce, caramelo. Ela fazia bala na panela do fogão e colocava em cima de uma pia de mármore. Ella hacía caramelo así dulce en la cocina y después ponía así la gotita en una plancha de mármol. Ela era muito alta e eu pequenininho. Ella era muy alta y yo era muy pequeño. E quando ela abaixava para falar comigo, Y cuando ella se bajaba para hablar conmigo, eu sabia que vinha uma coisa boa por aí. yo sabía que vendría algo bueno por ella. E ela falava, eu preparei algo gostoso para você. Y ella me decía así, yo preparé algo rico para ti. E ela me pegava pela mão Y me tomaba por la e mano, levava até a pia. me llevaba hasta el lavaplato Eu era pequeno y yo era chico. e eu colocava a mão Y yo ponía las manos e eu tirava aquela bala. y sacaba un caramelo. A bala esticava, El caramelo así como que se estiraba. eu colocava na boca. Y yo lo ponía en la boca, Ela quase arrancava o meu dente. casi sacaba mis dientes. Mas era muito boa. Pero era muy rico. Mas eu não lembro de coisas que ela falava. Yo no me acuerdo de lo que ella hablaba, Eu lembro que minha avó me amava. me acuerdo que ella me amaba. Entenda o que eu vou dizer. Entienda lo que voy a decir. As pessoas Las personas não precisam de palavras. no necesitan de palabra. Vocês já ouviram muito da Bíblia. Ustedes ya escucharon mucho de la Biblia. As pessoas precisam ser Las amadas. personas necesitan ser amadas. Vocês são amorosos, Ustedes son amorosos, mas vocês precisam se importar. pero tienen que importarse con las Se personas. importem com as pessoas. Impórtese con las personas. Visitem as pessoas. Visite con las personas. Visite a las Chorem com os que personas. choram. Llore con los que lloran. Invista. Invierta en las personas. Vocês estão entendendo isso? ¿Usted está entendiendo eso? Uma pessoa que chega na igreja, Una persona que viene a la iglesia, na sua igreja, a su iglesia, endemoniada, endemoniada. ela não é uma endemoniada. Ella no es una endemoniada. Ela é uma vítima de Satanás. Ella es una víctima de Satanás. E qualquer luta que você tiver, Y cualquier lucha que usted tenga, eu sou chileno, pero yo soy chileno, ele é argentino, él es argentino, ele não vale nada. él no vale nada. Eu sou peruano, Yo soy peruano, você é chileno, usted es chileno, você não vale nada. usted no vale nada. Vamos brigar. Vamos a pelear. Não, No, esse não é o evangelho do reino. eso no es el evangelio del O reino. nosso inimigo Nuestro enemigo é espiritual. es espiritual. As pessoas vão xingar você, Las personas van a echar garabato a ti, vão perseguir você. te van a perseguir.
Da boca de pessoas que você ama de la boca de la gente que te ama, vai sair palavras duras. saldrán palabras duras. Você não pode se importar com isso. Usted no puede llevar esto en cuenta. Orai pelos que vos perseguem. Orar por los que los persiguen. Amai os vossos inimigos. Amar a vuestros enemigos. Perdoai os que te ofendem. Perdonad a los que te ofenden. Abençoai os que te amaldiçoam. Bendecid a los que te maldicen. E aí você vai ser filho de Deus. Y así usted va a ser hijo de Dios. Porque a nossa luta não é contra pessoas. Porque nuestra lucha no es contra la gente. Principados, Principados, potestades, potestades, poderes das trevas, poderes de las tinieblas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. huestes espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Não se importe No lleve en cuenta com as pessoas que são contra você. con las personas que están en contra de ti. Essa pessoa é uma vítima. Esa persona es una víctima. Se importe com o espírito imundo Lleve en cuenta, que governa a vida dela. ponga atención en el espíritu inmundo que gobierna su vida. Uma mãe me perguntou: Una madre me ha o preguntado, meu filho mi hijo se apaixonou por uma mulher traficante. está enamorado de una narcotraficante. No Brasil, o tráfico é um problema gravíssimo. En Brasil el narcotráfico es un problema gravísimo. O rapaz se apaixonou pela moça que era Y traficante. el joven quedó enamorado por la señorita que era narcotraficante. E a mãe perguntou: o que eu faço, pastor? Y la mamá me preguntó, pastor, ¿qué hago? Ore por essa menina. Ore por esta niña. Não ore contra. No ore contra. Ore para que ela se converta. Ore para que ella se convierta. Ore para que o Espírito Santo de Deus convença do pecado, da justiça e do juízo. Ore para que el Espíritu Santo la convenza del pecado, de la justicia y del juicio. Jejue por ela. Ayude por ella. Diga para Deus mandar pessoas para falar do Evangelho para ela. Diga para Dios enviar personas que hablen del Evangelio a ella. Essa moça vai se converter Esta señorita va a convertirse e vai trazer o seu filho de volta. y traerá a su hijo de vuelta. Pois foi justamente isso que aconteceu. Pues fue justamente así que pasó. E demorou. Y fue lento el proceso. Demorou um ano. Se demoró un año. Não foi fácil. No fue fácil. Guerra, gente, Guerra não é fácil. no es fácil. Guerra é uma campanha. Guerra es una campaña. Demora tempo. Se demora. A pessoa planta na vida dela erva daninha. La persona planta en su vida las hierbas dañinas. E ela chega pro pastor: Y llega el pastor. pastor, ora por mim que eu quero colher flores do campo. Pastor, ore por mí que yo quiero cosechar las flores del campo. Não. No. Primeiro você vai arrancar as ervas daninhas. Primero tenemos que sacar las hierbas dañinas. Vamos preparar a terra. Vamos preparar la tierra. Vamos semear a terra. Vamos sembrar la tierra. Vamos aguar a terra. Vamos regar la tierra. Sacar la maleza. Sacar la maleza. E aí vamos colher flores do campo. Y ahí vamos a cosechar las flores del campo. Vocês estão entendendo isso? ¿Ustedes están Vocês entendiendo eso? compreendem o que eu quero dizer? ¿Me entienden? Libertação é processo. Liberación es un proceso. Então vamos lá. Entonces vamos. O que Jesus fez? ¿Qué hizo Jesús? Como é que Jesus nos deu autoridade para isso? ¿Cómo Jesús nos dio autoridad para eso? Quando a gente fala sobre autoridade, Cuando hablamos sobre existe autoridad, um texto. hay un texto. Abra para mim Efésios capítulo 1, verso 21. Abra conmigo Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, el 22. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mais um. 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, eu vou ensinar você aqui. Voy a enseñarles algo. A Bíblia diz La Biblia dice que Jesus de Nazaré, que Jesús de Nazaret, ele é o cabeça Él es el cabeza e a igreja é o corpo. y la iglesia es el cuerpo. Ok? ¿Ok? Quem é o cabeça da igreja? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Quem é o corpo? ¿Quién es el cuerpo? Diga, eu sou o corpo. Diga, yo soy el cuerpo. Eu sou a mão. Yo soy la mano. Eu sou o tórax. Yo soy el pecho. Eu sou o braço. Yo soy el brazo. Eu sou o pé de Soy Jesus. el pie de Jesús. A Bíblia diz que Jesus, La Biblia dice que Jesús, volta o verso 22. vuelva al versículo 22. Jesus submeteu Jesús sometió todas as coisas, toda la cosa vira para debaixo dos seus pés. debajo de sus pies. Ok? Quem é o cabeça? ¿Quién es la cabeza?
Quem é o corpo? ¿Quién es el cuerpo? Diga, sou eu. Diga, soy yo. Jesus colocou Satanás debaixo do pé de quem? Jesús colocó a Satanás bajo los pies de quién? De quem? ¿De quién? Diga, de mim. Diga, de mí. Quem que ele colocou? Volta ao verso 21. Vuelve al versículo 21. Sobre todo, diga todo. Sobre todo, diga todo. Principado e autoridade e poder. Principado y autoridad y poder. E todo nome que se nomeia. Y todo nombre que se nombra. Você precisa entender o que Jesus fez e a autoridade que Jesus te deu. Usted necesita entender lo que Jesús hizo y la autoridad que Él te dio. Não tem a ver com a sua força, No tiene que ver con su com fuerza, a sua capacidade teológica. con su capacidad teológica. Não importa se você é pastor ou ovelha. No importa si usted es el pastor o la oveja. Não importa se você tem bastante tempo no Evangelho ou pouco tempo no No Evangelho. importa si usted ya lleva años en el Evangelio o poco tiempo en el Evangelio. Vocês lembram da Bárbara Si se acuerdan de la Bárbara e dos homens fortes y aqui? de los hombres fuertes que estaban Ela aquí. deu uma palavra, uma voz. Ella dio una voz, una E palabra. eles obedeceram. Y ellos obedecieron. Isso chama-se autoridade. Eso se llama autoridad. Então, é Entonces, comum o espírito imundo falar: es normal que el espíritu inmundo hable. nós somos 7, Nosotros somos 7. nós somos 70. Somos 70. Eu sou uma legião. Yo soy una legión. O que é uma legião? ¿Qué es una legión? É uma tropa de soldados romanos, Es un grupo de soldados romanos, armados até o dente. armados hasta los dientes. E ele faz isso para te ameaçar. Y él hace eso para amenazarte. Ele diz: você é fraco, Él dice, usted es débil, você é pecador. es pecador. É comum ele falar isso. Es común que él hable así. Você quer me expulsar? Usted quiere expulsarme, Eu conheço sua vida. yo conozco su vida. Você mentiu, Usted mintió, você roubou, usted robó, você adulterou, usted adulteró, você prostituiu. usted prostituyó. Você vem me expulsar? Usted viene a expulsarme, Ele tenta nos desabilitar, él intenta quitar nuestra autoridad, desautorizar. quitar la autorización, desautorizar, Desautorizar? desautorizar. E você deve responder assim: Y usted tiene que responder así. quando você peca, Cuando usted peca, você peca contra o diabo ¿usted peca contra el diablo ou peca contra Deus? o peca contra Dios? Contra quem? ¿Contra quién? Escute, Escuche, você não deve nada pro diabo. usted no debe nada a Satanás. E nunca deveu. Y nunca debió Nada para ele. nunca debió nada a él. Quando você pecou, Cuando usted pecó, você pecou contra o Senhor. usted pecó contra el Señor. Davi diz no Salmo 51: David dijo en el Salmo 51, somente contra ti pequei. solo contra ti pequé, Mas o Deus pero el que Dios podia me condenar, que podía condenarme, ele me perdoou. Él me perdonó. Então, quando o inimigo disser para você: Entonces cuando el enemigo te diga, você fez isso, isso, usted hizo eso, eso y eso, diga para ele: diga para él, é verdade, es verdad, e fiz muito pior. y hice muchas cosas peores, Mas pero o sangue do Cordeiro, la sangre del o Cordero, sangue de Jesus de la Nazaré, sangre de Jesús de me Nazaret, purificou me ha de purificado todos os meus pecados. todos mis pecados. Pega a polícia e sai. Tome tu basurero y salga. Você entende isso? ¿Entiende eso? Não tem a ver com força, No tiene que ver con fuerza, tem a ver com autoridade. tiene que ver con autoridad. O inimigo foi colocado aqui, ó. El enemigo fue puesto aquí, mira, Toda a ordem que você dá toda orden que usted da vai ser cumprida. va a ser cumplida. É por isso que você não pode misturar as coisas. Por eso usted no puede mezclar las cosas. Existem igrejas no Brasil Hay iglesias en Brasil que são cruéis. que son crueles. Por quê? ¿Por qué? A pessoa fica La endemoniada. persona que es endemoniada Aí ele fala: traz o demônio pra cá. y ellos dicen, traigan el demonio acá, De joelhos. arrodíllese, Deita. acueste, O que você está fazendo aí? ¿qué está haciendo ahí? Deita. Se acueste, Queime em nome de Jesus. queme en el nombre de E a Jesús. pessoa fica lá. Y la persona queda É um ahí. corpo possuído. Es un cuerpo poseído. Expõe a pessoa. Expone a la persona Traz mais vergonha para aquela pessoa que já está ferida. y trae más vergüenza a esta persona que ya está herida. Jesus não faz isso. Jesús no hace eso. Jesus pegava a pessoa Jesús tomaba a la persona e tomava a parte. y la llevaba a otro lado. Existe um lugar Hay un lugar de privacidade. de privacidad. Venha cá. Ven acá. Aqui, Aquí ninguém sabe nadie sabe o que eu estou lo fazendo. que estoy haciendo. Se eu estou cuidando de Si você, yo estoy cuidando de se eu usted, estou te curando de uma si te enfermidade. estoy sanando de una enfermedad, Você não é um número. usted no es un número. Você é uma pessoa. Usted es una persona. Você é Renato.
Usted, Renato, você teve um encontro singular. usted tuvo un encuentro singular As conmigo. pessoas não precisam saber Las personas no tienen que saber das suas feridas. de sus heridas. Você não deve ser exposto, Usted no debe ser expuesto nem envergonhado. ni Você avergonzado. deve ser cuidado. Usted tiene que ser cuidado, Protegido e amado. protegido y amado. Agora vem cá. Ahora ven acá. Você está liberto. Usted está libre. Vai Va, e não peques mais. ve y no peques más. Quando Jesus encontra com aquela mulher Cuando Jesús se encuentra con esta mujer que ia ser apedrejada, que iba a ser apedreada, todo mundo quer apedrejar. todos quieren tirar una piedra. A igreja evangélica é muito esquisita. La iglesia evangélica es muy rara. O homem rouba El hombre roba e está tudo bem. y está todo bien. Passa cheque sem fundo. Pasa un cheque sin plata, O homem bate na mulher. le pega a la mujer, Ele é grosso, es grosero, estúpido, estúpido, mão de vaca, mano de guagua, avarento. avaro, Você entende isso? Ele pega todo tipo de pecado. Él comete cualquier cantidad de pecado. Mas se ele cair no pecado sexual, Pero si él cae en el pecado sexual, ele está frito. está muerto. Acabou para ele. Se acabou. Você quer ver uma coisa? ¿Quieren saber una cosa? Quem me diz qual foi o pecado de Davi? ¿Quién puede decirme cuál fue el pecado de David? Infidelidade, adultério. Infidelidad, adulterio. Ok. Deus rejeitou Davi? ¿Dios rechazó a David? Não. No. Ok, alguém me diz aí, no Vale Pastor, qual foi o pecado de Saul? ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Desobediencia. Rebelião, desobediência. Rebelión, desobediencia. Deus rejeitou Saul, Dios rechazó a Saúl, mas não rejeitou Davi. pero no rechazó a David. Então escute isso. Entonces escuche eso. Dios Não destrói vidas destruídas no destruye vidas destruidas. para trabalhar com libertação. Para trabajar con liberación, Você precisa ter compaixão. usted necesita tener compasión. Diga compaixão. Compasión. Eu preciso me importar. Yo tengo que importarme. Se alguém me pede ajuda e diz, pastor, eu vou me matar, Si alguien me pide ayuda y me dice, pastor, voy a matarme, eu não posso mais abandonar ele. yo no puedo más dejarlo. Eu tenho que ser responsável Yo tengo que ser responsable até que ele esteja liberto desse espírito de morte. hasta que él esté liberado de ese espíritu de muerte. Vocês estão entendendo isso? ¿Ustedes están entendiendo eso? Uma pessoa possuída Una persona poseída é vítima. es víctima. Ela foi machucada. Ella fue herida. Agora entenda o que Jesus fez. Ahora entienda lo que Jesús hizo. Me ajuda a colocar isso pro lado aqui. Eu vou pegar uma cadeira aqui emprestada. Voy a usar una silla. Uma cadeira. Presta uma cadeira aqui, por favor. Obrigado. Imagine, Imagínense, eu sou um pecador. yo soy un pecador. Qual o salário do pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? É a morte. Es la muerte. O salário do pecado é a morte. La paga del pecado es la muerte. Então eu sou pecador, Entonces yo soy pecador. eu sou pecador. Yo soy pecador. E eu estou condenado à morte. Y estoy condenado a la muerte. No Chile tem pena de ¿En morte? Chile hay pena de muerte? Tem pena de morte. Sí, hay pena de muerte. Em caso de guerra tem pena de morte. En caso de guerra hay pena de muerte. Tem ou não tem? ¿Hay o no hay? Se você colaborar com o inimigo, você vai para a corte marcial. Si usted colabora con el enemigo, usted va a la corte marcial. Pena de morte existe em todos os países. Pena de muerte hay en todos los países. Mas vamos pensar num país como a América. Pero vamos a pensar en América. Lá existem estados que têm pena de morte. Hay estados donde hay pena de muerte. A pena de morte em alguns estados é a cadeira elétrica. La pena de muerte en algunos estados es la silla eléctrica. Bom, eu sou pecador, Bueno, yo soy pecador. o salário do pecado é a morte. Y la paga del pecado es la muerte. Eu estou vivo, Estoy vivo, mas estou sentado na cadeira elétrica. pero estoy sentado en la silla E eléctrica. eu vivo feliz da vida. Estoy todo feliz. Mas um dia, Pero un día, o choque, la a corriente elétrica vai entrar eléctrica entrará e vai me matar. y va a matarme. Assim é o ser humano. Así es el ser humano. Está condenado à morte. Está condenado a la muerte. Você, Usted, eu, yo, o bebezinho que está no seu colo, la guaguita que está en sus ele brazos, já nasce. ya nace. Ele tem uma certeza, Él tiene una certeza, vai morrer. va a morir. Porque o salário do pecado Porque la paga del pecado é a morte. es la muerte. Eu estou condenado. Yo estoy Eu condenado. sou um ser humano, Yo soy un ser humano, como você. como usted. Nós vamos morrer. Nosotros vamos a morir. Então eu estou condenado, existe uma sentença contra mim. Entonces yo estoy condenado porque hay una sentencia en contra de mí. Mas existe um pai Pero hay un padre que me ama. Padre que me ama. Eu não o conheço, Yo no lo conozco, mas ele me ama. pero Él me ama. Esse é seu filho, pai? ¿Este es su hijo, papá? Então fique em pé, pastor. Entonces, pastor, póngase de pie. Esse aqui é Deus Pai.
Aquí está Dios el Vocês Padre. estão entendendo? ¿Están E aquele entendiendo? ali é seu filho amado. Y ahí está su Hijo amado. Fique em pé. Póngase de pie. Esse é Deus Pai Aquí está Dios Padre e esse é Jesus. y aquí Jesús. E eu sou o condenado. Y yo soy el condenado. Esse Pai Este Padre me amou de tal maneira me amó de tal manera que ele disse: que dijo: Pastor Oswaldo Lobo, Pastor Osvaldo Lobo, você não vai morrer. usted no va a morir. Eu te amo de tal maneira Yo te amo de tal que manera meu filho vai morrer por você. que mi hijo va a morir por ti. Vem cá, Jesus. Ven, Jesús. Jesus vem. Jesús vino. Jesus ama o Pai Jesús ama al Padre e obedece ao Pai. y obedece al Ele Padre. vem Entonces él viene e troca de lugar comigo. y cambia de lugar conmigo. Ele morre no meu lugar. Él murió en mi lugar. Ele é o meu Salvador. Él es mi Salvador. Jesus Jesús morre no meu lugar murió en mi lugar e é meu Salvador. y es mi Salvador. Mas a história não acaba aí. Pero la historia no termina ahí. Ele é o meu Salvador. Él es mi Salvador. Agora, Ahora, sabe esse Pai? ¿sabe este Padre? Ele me adota. Él me adopta. Eu vou substituir agora o filho. Yo voy a reemplazar al hijo. Agora ele vai cuidar de mim. Ahora él va a cuidar de mí. Eu vou andar debaixo Voy a andar da debajo autoridade, de la autoridad, do amor, del amor, da proteção, de la protección, de la Eu protección. sou filho. Yo soy hijo. Jesus é herdeiro. Jesús es heredero. Eu sou co-herdeiro. Yo soy A coheredero. autoridade que Jesus La tinha, autoridad que Jesús tenía, eu também tenho. yo también tengo. E ele é meu Pai. Y él es mi Eu Padre. recebo do meu Yo Pai recibo de mi a Padre mesma coisa que Jesus recebe do la Pai. misma cosa que Jesús Você recibe de mi entendeu o que Padre. Jesus fez? ¿Usted entendió lo que Todos Jesús hizo? compreenderam isso. Todos entendieron eso. Essa história do Pai. Esa historia no termina ahí. Lembra que Jesus morreu? ¿Se acuerda que Jesús murió? Ao terceiro dia, Al tercer día, a morte la muerte não conseguiu retê-lo. no pudo retener. Ele ressuscita de Él novo. resucitó de los muertos. Ele anda por 40 dias. Él camina por 40 días Ele volta para o braço do y Pai. vuelve al brazo del Ele Padre. está sentado à destra, Y él está sentado sentado a la diestra de Deus Pai de Todo-Poderoso. Dios Padre E ele Todopoderoso. intercede agora por mim. Y ahora él intercede por mí. Ele fala: Pai, Y él dice: Padre, olha lá o pastor Lobo. mira el pastor Lobo. Ele precisa do Senhor. Él necesita de ti. Dá mais do teu espírito Envía para más ele. de tu espíritu a él. E nós somos filhos. Você é pai? Usted es padre. Então entenda. Entonces entienda. Qual pai ¿Cuál padre? que o filho pede pão Que el hijo pide pan ou pede um peixe o pide un pescado e ele dá uma pedra? y él le da una piedra. Qual pai ¿Cuál padre? que ele pede um ovo Que el hijo le pide un e huevo ele dá uma y él serpente? le da una serpiente. Se vós sendo maus Se sabem você- dar boas coisas, Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, quanto mais o nosso Pai que está no céu mucho más vuestro Padre que nos está en dará o el cielo Espírito Santo. nos dará el Espíritu Santo en aquel día. Vocês compreenderam isso? ¿Ustedes entendieron eso? Eu li isso no livro do Billy Graham. Yo leí eso en el libro de Billy A Graham. história não é bem essa, La historia no es bien así, mas eu peguei a lenha dele, pero yo tomé esta leña joguei fogo y nela puse fuego en para ella você entender. para que usted entienda. Você entendeu o que Jesus fez por você ¿Usted agora? entendió lo que Jesús hizo por ti ahora? Você Usted é a autoridade do Senhor. es la autoridad del Señor. Não tenha medo do diabo. No tenga miedo al diablo. Abra para mim, Habla para mí. por gentileza. Colossenses, capítulo 2, verso 15. Leia o 14 e o 15 por você. Colosenses capítulo 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira cá, Mira hacia mí. eu tinha uma dívida Yo tenía una deuda impagável. impagable. Não havia como pagar. No había cómo pagar. Mas Jesus pagou a minha dívida. Pero Jesús pagó mi deuda. Ele me substituiu na cruz. Él me reemplazó en la cruz. E aí diz Y ahí me dijo que Jesus despojou principados e potestades. y ahí está escrito que Jesús despojó a principados y potestades. Ele tirou a armadura. Él les quitó su armadura. O diabo não pode mais reagir. El diablo ya no puede reaccionar. Quando os cravos entraram no calcanhar de Jesus, Cuando los clavos entraron en el calcañar de Jesús, Jesus estava na cruz e ele é pregado na cruz. Jesús estaba en la cruz y fue clavado en la cruz. Lembra disso? ¿Se acuerda de eso? Gênesis 3,15. Génesis 3:15. Tu ferirás o calcanhar, Tú le herirás el calcañar, mas ele vai esmagar a tua pero cabeça. él aplastará su cabeza.
Você entende isso? ¿Usted entiende eso? Esse texto de Colossenses 2,15, Ese texto de Colosenses 2:15. nunca mais esqueça dele. Nunca más se olvide de él. Tendo despojado principados e potestades, Habiendo despojado principados y potestades, você se viu publicamente, los exhibió públicamente, você envergonhou, los avergonzó, os humilhou, los humilló, triunfando sobre eles na cruz. triunfando sobre ellos en la cruz. Há muito tempo atrás, Y hace muchos años, quando o exército vencia uma guerra, cuando el ejército vencía una guerra, o general vencedor el general vencedor vinha no seu cavalo branco, venía en su caballo com blanco, suas medalhas, con sus medallas, sua coroa de louro da vitória, su corona de la victoria, e ele vinha no seu y cavalo. venía en su caballo. E o povo, os anjos, estavam olhando esse vencedor voltar e aplaudindo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Y el pueblo y los ángeles estaban viendo el vencedor volviendo y aplaudiendo y diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Ele vem no seu cavalo Él viene en su caballo e atrás dele, y por detrás de o él exército inimigo el ejército enemigo vinha nu. venía desnudo. Nu, Desnudo. nu eu digo pelado, Desnudo es desnudo. envergonhado. Avergonzado. Não existe mais armas. No existía más Eles armas. foram desabilitados. Ellos fueron O deshabilitados. exército não tem mais como reagir. El ejército ya no tenía cómo reaccionar. Eles vêm cativos. Venían A cautivos. Bíblia diz em Efésios capítulo La 4 Biblia dice en Efesios capítulo que 4 Jesus levou cativo o cativeiro que Jesús llevó cautivo el e cautiverio distribuiu dons aos homens. y distribuyó dones a los hombres. Jesus vem no seu cavalo Jesús viene en su e caballo atrás dele y atrás de él vem um exército derrotado. viene un ejército derrotado. Essa é a verdade espiritual Essa a é a respeito verdade. de Jesus vencedor e Satanás o perdedor. Esa es la verdad espiritual sobre Jesús el vencedor y Satanás el perdedor. Então você sabe Entonces usted sabe que para tirar alguém do cativeiro, que para quitar a alguien del cautiverio, ele tem que sair do cativeiro. él tiene que salir del cautiverio. Você sabe Usted sabe que a autoridade que Jesus tinha, que la autoridad que Jesús tenía, você também tem. usted también tiene. Você sabe Usted sabe que o inimigo não pode te tocar. que el enemigo no puede tocarte. Mas pastor, por que o inimigo me toca? Pero pastor, entonces ¿por qué el enemigo me toca? Certo? Abre lá. Primeira carta de João, capítulo 5, verso de número 3. Primera Juan, capítulo 5, versículo 13. 1 João, capítulo 5, verso 13. Primera Juan, capítulo 5, versículo 13. Não é 1 Samuel, é 1 João. Primera Juan, É 5, Novo 13. Testamento. Nuevo Testamento. Antes de Apocalipsis, un poco. Primera Juan. Achou 1 João 5? No final do Novo Testamento? Não achou? Não existe esse texto? Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que vocês sabais, Para que tendes o quê? para que ustedes sepan que tienen, ¿qué cosa? A vida. Vida eterna. Mas o quê? ¿Y qué más? ¿Qué más? Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Certo. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Leia o verso 18 agora. Ahora lee el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Ok. Vamos entender, então, Vamos 1 entender. João 5, 13 e 18. 1 Juan 5, 13 y 18. A primeira coisa que você tem que saber, La primera cosa que usted tiene que saber, que você tem a vida eterna. que usted tiene vida eterna. Você precisa saber disso. Usted tiene que saber de eso. Você não pode duvidar disso. Usted no puede dudar de eso. Se você sair daqui e pecar, Si usted sale de aquí y peca, você perde a vida eterna? ¿usted pierde la vida eterna? Perde, gente? ¿Pierde? Ok. Vamos fazer entender. Vamos lá? a hacer entender. Estas coisas escrevi para que creais no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O Senhor é Pai, Usted es Padre Ele é seu Filho. y Él es su Hijo. Vem cá. Ven acá.
Se seu filho pecar, ele agora não é mais Jesus, tá? Ahora él ya no es más Jesús, ¿cierto? Se seu filho pecar, Si su hijo peca, ele vai deixar de ser o filho? ¿él dejará de ser su hijo? Se ele fizer a maior besteira, a maior lambança, a maior bobagem do mundo, Si él hace la mayor tontera del mundo, ele vai deixar de ser... ¿él dejará de ser su hijo? Imagina a final da Copa do Mundo. Imagínese la final de un mundial. Falta 1 minuto para acabar o jogo. Falta 1 minuto para que se acabe el Chile e partido. Argentina. Chile y Argentina. Pênalti para o Chile. Un penal para Chile. O seu filho vai bater. Y su hijo va a pegar el penal. Vai ser a glória nacional. Es la gloria nacional. Festa em Arica. Fiesta en Arica. Festa em Santiago. Fiesta en Santiago. Festa em todo o Chile. Fiesta en todo Chile. Chilelele. Chi, chi, chi. Le, le, le. Aí o seu filho vai bater o pênalti Entonces su hijo va a pegar el penal e ele chuta para fora. y lo tira hacia arriba. Ah, meu Deus. Oh, mi Dios. Ele deixa de ser seu filho. Él deja de ser su hijo. Você vai deixar de amá-lo. Usted dejará de amarlo. Algum dia ele vai deixar de ser seu filho. Algún día él dejará de ser su hijo. Ele tem o seu sobrenome. Él tiene su apellido. Tem o seu sobrenome? Tiene su apellido. Escute o que eu vou dizer. Escuche lo que voy a decir. Se você nasceu de Deus, Si usted es nacido de Dios, você nunca vai deixar de ser filho de Deus. usted nunca dejará de ser hijo de Dios. Aquele que vem a mim, Aquel que viene a mí, de forma alguma o lançarei de fora. ninguna manera lo echaré. Você entende isso? ¿Usted entiende eso? Quantos não entenderam? ¿Cuántos no entendieron? No Brasil é uma piada. En Brasil hay un chiste. Quando a gente quer que a pessoa entenda, ela não entende. Cuando queremos que la persona entienda y ella no entiende, Você fala assim, quer que eu desenhe? le dice si quiere que yo dibuje, Quer que eu desenhe? quiere que dibuje. Você é filho de Deus. Usted es hijo de Dios. Não há nenhuma chance de você deixar de ser filho de No hay ninguna chance que usted deje de ser hijo de Dios. Deus. Pastor, mas se eu sou filho de Deus, eu tenho a vida eterna. Pastor, pero si yo soy hijo de Dios, yo tengo vida eterna. Passa o verso 18. Pasa el versículo 18. Por que o mal me toca, pastor? ¿Por qué lo que el maligno me toca? Sabemos que qualquer que é nascido de Deus Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios não peca. no peca. Diga, não peca. No peca. Ele nasceu de Deus, Él nació de Dios, mas ele não quer andar debaixo da lei de Deus. pero no quiere andar bajo la ley de Dios. Então ele peca à vontade. Entonces él peca como quiere. Ele vai Va lá para a escuridão. y va para la Vai lá para a oscuridad. escuridão. Ve para la E oscuridad. ele começa a ficar aí. Y quiere decir, E ele começa a pecar. y empieza a pecar. Ninguém está vendo. Nadie está viendo. Ninguém está sabendo. Nadie sabe. Ei, Escuche, o mundo espiritual sabe. el mundo espiritual sabe. Você acha que você não tem fama espiritual? ¿Usted cree que usted no tiene una fama espiritual? Você tem. ¿Usted tiene? Atos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Conta a história Cuenta la historia dos 7 filhos de Selva. de 7 hijos de Cefa. Eles expulsavam demônios em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ellos expulsaban los demonios en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. E um dia pegaram um homem endemoniado. Y en un día había un endemoniado. Os demônios falaram: Y los demonios le dijeron, conheço Jesus, yo conozco a Jesús, eu sei quem Paulo é. sé quién es Pablo, E vocês quem são? ¿y ustedes quién son? E os envergonhou. Y los avergonzó. Entenda o que eu vou dizer. Entienda lo que voy a Por que, decir. que o diabo ele tem acesso à minha vida e eu sou filho de Deus? Porque el diablo tiene acceso a mi vida y yo soy hijo de Dios. Por causa da escuridão, Por la oscuridad, por causa do por el pecado, pecado, por causa daquilo que eu mantenho escuro. por lo que yo mantengo en oscuridad. Fica mais um pouco aqui. Espere un poco Você está más. ouvindo? ¿Usted está escuchando? Coloca Judas. Judas só tem um capítulo, verso 6. Judas. Judas 1:6. Judas 1:6. Judas 1, verso 6. Eu falo rápido demais, mas vocês estão entendendo. Yo hablo muy rápido, pero ustedes están entendiendo. Olha lá, tá lá. E aos seus anjos, Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, o los ángeles reservaron debajo de oscuridad y prisiones eternas hasta el juicio del gran día. escute, Escuche, esses anjos aí são demônios que desobedeceram. estos ángeles son demonios que desobedecieron. Eles saíram debaixo da autoridade de Deus. Ellos salieron de debajo de la autoridad de Dios. Deus os colocou, sabe aonde? Y Dios los puso, ¿sabe dónde? Na escuridão, En la oscuridad, nas trevas. en las tinieblas. O diabo está nas trevas. El diablo está en las Ele tinieblas. não está no inferno. Él no está en el Ele infierno. não está por passear pela terra. Él no está paseando por la tierra. Ele está nas trevas. Él está en las tinieblas. Tudo aquilo que está escondido em trevas dentro de você, Todo lo que está escondido en tinieblas dentro de usted, tudo aquilo que você não confessa, todo lo que usted no confiesa, o diabo deita e rola. el diablo hace lo que quiere. Ele pega você Él te toma e fala o seguinte: y dice así:
Ele fala o seguinte: Benjamim, Él dice así: Benjamín, vem aqui para o escuro comigo. ven aquí para la oscuridad conmigo. Ninguém vai saber. Nadie va a saber. Pode pecar à vontade. Puede pecar como quieras. Isso te dá muito prazer. Eso es muy placentero. Pode enganar. Puede engañar. Pode roubar. Puede robar. Seja feliz. Sea feliz. E ele tranca a pessoa dentro das Y él trevas. cierra a esa persona en las tinieblas. O diabo está nas trevas. El diablo está en las tinieblas. Como é que Jesus nos liberta? ¿Cómo Jesús nos libera? É simples. Simple. Deus é luz, diga luz. Es simple. Dios es luz. Diga luz. 1 João 1,5. 1 João 1,5. 1 Juan 1:5. Deus é luz. Y este es el mensaje que oímos de él. Y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Verso 6. Versículo 6. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Eu sou de Deus, Yo soy de Dios, mas eu ando nas trevas. pero ando en tinieblas. Entenda que eu estou explicando por que o diabo tem acesso na vida de filho de Deus. Entiende que yo estoy explicando por qué el diablo tiene acceso a la vida de un hijo de Dios. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Passa ao próximo versículo 7. Próximo versículo. Mas se andarmos Mas si andamos en luz, como Ele está na luz, como Él está en luz, temos comunhão com nós. tenemos comunión entre O nosotros. sangue de Jesus Y Cristo, la sangre de Jesucristo, diga, nos limpa. diga, nos limpia. Lembra da impureza? Se acuerda de la impureza, Lembra da sujeira? se acuerda de la A suciedad, sujeira que estava aqui? la suciedad que estaba aquí, O sangue de Jesus la sangre de Jesús purifica. purifica. Vocês entendem isso? ¿Ustedes entienden eso? Enquanto a pessoa está nas trevas, Mientras la persona está en las ela tinieblas, diz: ella dice, ninguém vai saber. nadie sabrá, Ninguém vai saber. nadie sabrá. Eu vou manter em oculto. Voy a mantener Eu vou oculto, manter escondido. voy a mantener escondido. Por que existem casos Porque hay casos que nós não conseguimos libertar? que no podemos liberar, Porque a pessoa mente. porque la persona Ela miente. tem medo de trazer a verdade. Ella tiene miedo de traer la E verdad, a verdade é que liberta. y la verdad que libera. Isso acontece na vida de pastores ou de liderados. Y eso pasa en la vida de pastores y liderados, Na vida de gente inteligente e gente estúpida. en la vida de personas inteligentes y de los tontos. A Bíblia diz que isso acontece no coração do homem. La Biblia dice que eso pasa en el corazón del hombre. Não se importe em ser um pastor intelectual, No se preocupe en ser un pastor um intelectual, líder de célula sábio. un líder de célula sabio. Isso não funciona. Eso no resulta. Atinge ao coração. Alcance el corazón, Porque o coração do pobre é igual ao coração do rico. porque el corazón del pobre es igual que el corazón O del coração rico. do inteligente é igual ao coração do tonto. El corazón del inteligente es igual que el corazón del tonto, Porque o coração é a sede. porque el corazón es la sede, É do coração que saem os caminhos de vida. es del corazón que salen los caminos de vida. Por isso que a Bíblia diz: guarda o teu coração. Por eso la Biblia dice, guarda tu corazón. Lembra que o Benjamim está em trevas? ¿Se acuerda que Benja está en tinieblas? Ele está preso. Él está encerrado. Satanás coloca uma chave ali. Satanás pone una llave, Mas quando? pero cuando... Vem cá, Benjamim. Ven acá, Benjamín. Está em trevas, não está? Está en tinieblas, ¿no está? E Deus está em luz. Y Dios está en luz. Fica de pé, Deus. Póngase de pie, Dios. Vem cá. Ven acá. Quando o Benjamim vem para a luz, Cuando el Benjamín viene hacia la luz, se andarmos na luz, si andamos en la luz, temos comunhão. tenemos comunión. E o sangue do seu filho Y la Jesus sangre de su Hijo Jesús nos purifica. nos purifica. Você entendeu isso ¿Quién agora? entendió eso ahora? Quem entendeu? ¿Quién entendió? Agora preste atenção. Ahora presta atención. Por que que nós não confessamos? ¿Por qué nosotros no confesamos? Porque nós não confiamos uns nos outros. Porque no confiamos unos en los otros. Então eu queria muito ensinar isso, que é o mais importante hoje. Entonces yo quiero mucho enseñar eso porque es lo más importante de hoy en día. Você precisa ser uma pessoa digna de confiança. Usted tiene que ser una persona digna de confianza. Você pode ter cometido o pior crime do mundo. Usted puede haber cometido el peor crimen del mundo. Um pecado hediondo. Un pecado terrible Contra sua mãe, contra seu irmão, contra su mamá, su hermano, contra seu esposo, contra sua esposa, contra o seu filho. contra su esposo, su esposa o su hijo. Se você vem me contar isso, Si usted viene y me cuenta, eu sou líder de célula, eu sou teu pastor, yo soy líder de célula, yo soy su pastor, eu sou teu amigo, teu discipulador. yo soy tu amigo, tu discipulador. Se você vem confessar o seu Si pecado, usted viene y me confiesa su pecado, ninguém pode saber.
Nadie puede saber. Nunca. Nunca. Você não está autorizado Usted no está autorizado a compartilhar isso com ninguém. a compartir esto con nadie. Está na hora de você ser maduro. Y es tiempo que usted sea maduro. É preciso você crescer em Deus. Es necesario que usted crezca en Dios. Você não pode contar isso para ninguém. Usted no puede contar esto a nadie. Às vezes eu chego em casa A veces yo llego en mi casa cansado cansado e eu lidei com alguém que confessou o pecado de pedofilia, y tuve que lidiar con una persona que confesó un pecado de pedofilia, ou de adultério, ou de assassinato, o adulterio o asesinato, ou de roubo, ou de desonra. robo o deshonra. Você está pensando que eu olho para a cara dele e digo o quê? Usted está pensando que yo miro su cara y digo qué cosa. Você acha que Deus ¿Usted cree que Dios fica surpreso e decepcionado? se sorprende o se decepciona? Não. No, Deus já sabia. Dios ya sabía. Ano passado, El año pasado eu fiz 1000 atendimentos de gabinete. yo hice 1000 atendimientos en mi oficina. Foram mais de 1000 atendimentos em gabinete. Fueron más de 1000 atendimientos en mi oficina. Não há nada que as pessoas me digam No hay nada que la gente me diga que eu já não tenha ouvido. que yo ya no haya escuchado. Os meus olhos não são olhos de acusação, Mis ojos no son ojos de acusación, são olhos de compaixão. son ojos de compasión. Eu sei que o diabo Yo sé que el diablo pegou ele, tomó él, seduziu ele lo sedujo e arrastou ele para onde? y lo arrestó a dónde? Para a escuridão. Para las tinieblas. O diabo El diablo leva você lleva a usted para o buraco das trevas. para el hoyo de las tinieblas. Mas Jesus me chamou Pero Jesús me ha llamado para trazer você para traerte de volta para a luz. de nuevo a la luz. Vocês entendem isso? ¿Ustedes entienden eso? Diga assim: Diga así: Senhor Jesus, Señor Jesús, enche o meu coração llena mi corazón de compaixão. de compasión. Não acuse as pessoas. No acuse a la gente. O diabo já acusa. El diablo ya los A acusa. tua consciência já te acusa. Su conciencia ya te acusa. Ele já sabe que está errado. Ele já sabe que está mal. Ele precisa de socorro. Ele necesita ajuda. Vocês entendem ¿Ustedes isso? entienden eso? Eu, para encerrar hoje, Para terminar eu hoy, preciso ensinar para vocês 3 conceitos yo rápidos. necesito enseñar 3 conceptos bien rápidos. Tá bom? Tá bem. Chama-se cobertura, Llama-se cobertura, armadura armadura e patente espiritual. y patente espiritual. Isso não está escrito desse jeito na Bíblia, No está escrito así en la Biblia, mas é revelado na Bíblia, pero es revelado en la Biblia, certo? ¿cierto? Existe uma palavra em Êxodo capítulo 17, Hay una palabra en Éxodo capítulo 17. quando Israel ele sai do Egito e passa pelo Mar Vermelho. Cuando Israel sale de Egipto y pasa por el Mar Rojo, O Mar Vermelho é mais ou menos o que você está vendo aqui. el Mar Rojo es más o menos como lo que usted está viendo acá. Ele tem 2 chifrinhos assim, se você olhar no mapa. Él tiene como 2 cuerdas, si usted mira en el mapa. Esse aqui é o Golfo, ou o Canal de Suez, Este es el Golfo o Canal de Suez, e esse aqui é o Golfo, ou o Canal de Acaba. y este es el Golfo o Canal de Acaba. Israel passa pelo Golfo de Suez. Israel pasa por el Golfo de Suez, É chamado como Mar dos Juncos, es llamado como Mar de los ou Juncos Mar Vermelho. o Mar Rojo. Na verdade, o Mar Vermelho, você chega lá, ele é azul, De verdad, el Mar Rojo no es rojo, es azul, mas o chão dele, as pedras, pero el suelo, las piedras são vermelhas. son rojo, Esse mar se abre. y este mar se abre. O povo de Israel El passa, pueblo de Israel pasa, anda caminho de 3 dias e falta água. camina por 3 días y se acaba el agua. Eles estão cansados. Ya están cansados. E o exército amalequita ataca ele pelas costas. Y el ejército amalequita los ataca por la espalda. O diabo é assim. El diablo es así. Ele é um ladrão trombadinha, não sei. Es un ladrón, Batedor de carteira. un ladrón de esos que, como ratones de la calle, que lanza, Ele vem por trás viene por detrás e rouba a sua y carteira. roba tu billetera. Ele atacou Israel por trás. Atacó a Israel por la espalda. Os mais velhos, Los más os viejos, mais cansados, los más as cansados, crianças. los niños, Ele ataca. él ataca. Então Deus pega um homem, Entonces Dios toma un hombre como Moisés, y dijo: Moisés, manda Josué. envía a Josué. E Josué prepara um exército. Y Josué prepara un ejército. Enquanto a mão de Moisés está levantada, Mientras las manos de Moisés estaban levantadas, Josué vence a batalha. Josué vencía la batalla. Mas quando a mão de Moisés se cansa, Pero cuando las manos de Moisés se cansaron, o exército amalequita se cansa. el ejército amalequita los vencía. Aprenda um conceito. Aprenda un concepto: Pastor se cansa, pastor se cansa, líder se cansa. líder se cansa. Cuide do seu
pastor. cuide de su pastor. Então Arão e Ur Entonces Aarón y Hur eram dois pastores auxiliares. eran dos pastores auxiliares. Pastor, vem cá. Pastor Lenny, por favor. O senhor vem cá também? Pastor Moisés Também. E o pastor y também. el pastor Franco. Fica aqui em pé. Aquí parados, por favor. Fica aqui. Aquí. Você é Moisés. Usted es Moisés. Fica aqui do lado dele. Fica do outro lado dele. Aquí uno de cada Um lado. de cada lado. Vem aqui à frente. Ven aquí delante. Só ele agora. Só ele. Solo él. Ele é Moisés. Él es Moisés. Eu sou Josué. Yo soy Josué. Você é o Malequita. Yo soy el Amalequita. Eu sou Josué e ele é Malequita. Él es Josué, yo soy Amalequita. Levanta a mão. Levanta sus manos. Isso chama-se autoridade espiritual. Eso se llama autoridad espiritual. Então, enquanto a mão dele levanta, Entonces, mientras él está con su mano levantada, eu vou vencendo. yo voy venciendo. Mas quando ele se cansa, a mão Pero cuando él baixa. se cansa, la mano baja. Vocês entendem isso? ¿Entendieron eso? Chama-se autoridade Se espiritual. llama autoridad espiritual. Então vem mais dois aqui. Entonces, ven más dos. E levanta aqui. E tem mais uma pedra para ele sentar. Y hay una piedra más para que él se siente. Ok. E aí então, Entonces, enquanto a mão está levantada, mientras la mano está levantada, toma, Marcelo. Eu venci. yo vencí. Mas por que eu venci? Porque eu sou forte? ¿Pero por qué vencí? ¿Porque soy fuerte? Não. No, Por causa da autoridade. por la autoridad. Escute o que eu vou ensinar, porque isso é importante. Escuche lo que voy a enseñar porque es importante. Não se vence em batalha espiritual No se vence batalla espiritual sem o pastor. sin el pastor. Não se faz batalha fora da igreja. No se hace batalla fuera de la Isso iglesia. chama-se cobertura espiritual. Eso se llama cobertura espiritual. Eu tenho aqui militares, Yo tengo aquí militares, carabineiros. carabineros. Ele encontra um problema. Cuando encuentran un problema, Ele vê um problema. él ve el problema, Ele pega o rádio e liga para a central. toma el radio y llama a la central. Eu quero cobertura. Necesito cobertura. E aí o chefe dele, Entonces su jefe, eu estou mandando yo estoy enviando um tanque de guerra un tanque de guerra com viaturas, con autos, um batalhão, con un batallón, um helicóptero. con Eu helicópteros. estou mandando foguetes. Estoy enviando, Eu estou mandando uma arma nuclear para te defender. estoy enviando cohetes, armas nucleares para defenderte. Chama-se cobertura. Llama-se Por cobertura. que muita gente perde batalha espiritual? Porque mucha gente pierde batalla espiritual Porque não tem pastor. porque no tiene pastor. Salmo 133. Salmo 133. É muito interessante. Es muy interesante. Eu vou falar em hebraico aqui. Voy a decir en hebreo aquí. Inev manov manaim shabbat arringa miahatze. O óleo que desce da cabeça, El óleo que descende de la cabeza, que escorre pela barba, que pasa por la barba e a gola de Arão, y el cuello de Aarón. isso é um caldo. Eso es un caldo. Entende caldo? ¿Entiende caldo? A unção que Deus manda sobre ele. La unción que Dios me envía sobre él. Quando eu sou auxiliar dele, Cuando yo soy auxiliar de él, também cai sobre a minha cabeça. también cae sobre mi cabeza. E eu estou protegido. Yo estoy protegido. Pessoas que andam sem igreja Personas que andan sin iglesia se machucam seriamente na se batalha. hieren seriamente en la batalla. Porque se eu ando sem igreja, Porque si yo ando sin iglesia, eu não tenho cobertura. yo no tengo cobertura. Eu vou lutar com o inimigo Voy a luchar con el enemigo e o inimigo vai me y vencer. el enemigo me va a vencer. Vocês entenderam isso? ¿Ustedes entendieron eso? Você precisa de cobertura. Obrigado, pastor. Ustedes necesitan cobertura. Muchas gracias, pastor. Por que a mão do pastor tem que levantar? ¿Por qué la mano del pastor tiene que levantar? Por que não era a mão do pastor auxiliar e do outro pastor auxiliar? ¿Por qué no eran las manos de los dos pastores auxiliares? Porque Deus não dá autoridade para todo mundo numa igreja. Porque Dios no da autoridad a todos en una iglesia. Ele dá para um só. Él da solo a uno. Quando eu levantar profeta em Israel, Cuando yo levante profeta en Israel, através de sonhos e visões falarei com ele. a través de sueños y visiones hablaré con él. Com Arão, com Miriam, eu falo. Con Aarón y Miriam yo hablo. Eu falo em sonhos, Hablo en sueños, eu falo em visões. hablo en visiones. Mas com Moisés eu falo face a face. Pero con Moisés yo hablo cara a cara. Quando Deus quer falar com as suas igrejas, no livro do Apocalipse, Cuando Dios quiere hablar a sus iglesias en el libro de Ele Apocalipsis, não fala com todo mundo. Él no habla con Ele todos. fala com o anjo da igreja. Él habla al ángel de la iglesia. Você está entendendo isso? ¿Usted está entendiendo eso? Uma autoridade ruim Una autoridad mala é muito
pior es muy peor do que nenhuma autoridade. que ninguna autoridad. E Satanás quer que você brigue com o seu pastor. Y Satanás quiere que usted pelee con su pastor, Para você sair da igreja. para que usted salga de la iglesia, Para você virar alvo para que usted sea un blanco do inferno. del infierno. Entenderam? ¿Entendieron? Isso chama-se cobertura. Eso se llama cobertura. Todo mundo entendeu isso? ¿Todos entendieron eso? Graças. Muchas gracias. Parabéns. Só mais um minuto. Solo un minuto Só mais más. um minuto para encerrar. Número 2. Cobertura. Armadura. Diga armadura. Diga, armadura. Lembra quando nós falamos ontem sobre armadura? ¿Se acuerda cuando hablamos ayer de la O armadura? capacete da salvação. Casco de la salvación, As botas da prontidão do Evangelho las da bolas de paz. la prontitud del Evangelio de la paz, Escudo da fé. escudo de la fe Para apagar as setas inflamadas do diabo. para apagar las seitas inflamadas del diablo, Cingindo os vossos lombos com a verdade. con sus lomos envueltos de la verdad, Embrulhados. como envuelto, Embrulhado. É o cinturão da justiça. con el cinturón de la justicia. O cinturão segura tudo. El cinturón segura todo, Senão a calça cai. si no el pantalón Cinturón. cae. El cinturón E a espada do y Espírito. la espada del Espíritu, A armadura. la armadura. Não use a armadura dos outros. No use la armadura de nosotros. O inimigo, El enemigo, o Vale de Elá, fica no Vale de Elá. el valle de Elá, Fica no sudoeste de Israel. queda en sudoeste, Sudoeste. Sudoeste. suroeste de Israel. É terra dos filisteus. Es tierra de los filisteos. Está lá o exército de Israel contra o exército dos filisteus. Está el ejército de Israel contra el ejército de los E filisteos. Davi vai lutar contra Y Golias. David va a luchar contra Goliat. O que o rei pensa? ¿Qué pensó el rey? Ele é um menino. Es un niño. Toma minha armadura. Tome mi armadura. Aí Saul quer dar a armadura dele Entonces Saúl quiere dar la armadura de él e colocar na cabeça de Davi, no corpo de y Davi. poner en la cabeza y en el cuerpo de David. E Davi fala: Y David eu dice, não consigo lutar com yo isso. no puedo luchar así. Isso aqui é a armadura dos outros. Eso es armadura de los otros. Entenda o que eu vou dizer. Entienda lo que voy a decir. O teu inimigo é teu inimigo. Tu enemigo es tu enemigo. Qual é o maior problema que existe? ¿Cuál es el mayor problema que existe? Me responda qual é o maior problema que existe na vida. Respóndame cuál es el mayor problema que existe en la vida. Pode me responder? ¿Puedes responder? O maior problema que existe na vida é o seu problema, porque o seu problema você vai ter que vencer. El mayor problema que existe en la vida es el problema tuyo, porque el problema que es tuyo, usted tendrá que vencerlo. Então preste atenção. Entonces, presta Você não atención. pode lutar com a fé dos outros. Usted no puede luchar con la fe de los otros. Pastor, me empresta a tua fé. Pastor, préstame tu fe. Irmão, me empresta a tua fé. Hermano, préstame tu fe. Não adianta lutar com a armadura dos outros. No sirve luchar con la armadura de los demás. Se a tua armadura Si tu armadura ela não estiver no está bem ajustada, bien ajustada, você perde. te va a perder. Davi luta com pedra e com... David lucha con una onda y piedras. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes están entendiendo? Era a armadura dele. Era su armadura. Então entenda, a armadura é sua. Entonces entienda, la armadura es tuya. Eu quero contar para vocês Yo quiero contar para ustedes uma história muito triste una historia muy triste de um rei de un rey que sai para a guerra que salió a la guerra despreparado. despreparado. Era um rei muito mau Era un rey muy malo e é um rei que colhe o fruto do seu pecado. y era un rey que cosechaba el fruto de su trabajo. Isso está lá em segundo livro de Samuel, não. Primeiro, 2 Samuel 21:15. Segundo de Samuel 21:15. 2 Samuel 21:15. 15 e 16. Segundo Samuel 21:15 y 16. Y como los filisteos tornaron a hacer guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. En esto, Isbi-Benol, el cual era de los hijos del gigante, y el peso de cuya lanza era de 300 ciclos de metal, y tenía él ceñida una nueva espada, trató de herir a David. Verso 17. Versículo 17. Mas Abisai, hijo de Sabía, le socorrió, e hirió al filisteo, y matólo. Entonces los hombres, Presta atenção. Davi foi para a guerra presta atención, David fue a la guerra, e ele se cansou. pero se cansó. A guerra cansa. La guerra cansa. Você acha que eu sou... Você acha que eu estou sendo aqui apenas
contando história para vocês? ¿Usted cree que yo estoy aquí solo contando historias para ustedes? Um dia o meu filho teve câncer. Un día mi hijo tuvo cáncer. Meu filho com 1 ano teve câncer. Mi hijo con 1 año tuvo cáncer. E eu estava vivendo um momento muito magnífico no meu ministério. Y yo estaba viviendo un momento magnífico en mi ministerio. E eu tratei do meu filho com câncer por 5 anos. Y tuve que tratar a mi hijo con cáncer por 5 años. E eu via os caixões brancos de crianças mortas passando pelo hospital. Y yo podía ver el ataúd blanco de niños pasando por los pasillos del hospital. O hospital ele ficava a 300 quilômetros da minha cidade. El hospital quedaba a como 300 kilómetros de mi ciudad. E eu me cansei. Y yo me cansé. Mas no momento que eu me cansei, Pero en el momento que yo me cansé, alguém me cobriu, alguien me cubrió, alguém orou por mim, alguien oró por mí e alguém y alguien me ensinou a usar a minha armadura. me enseñó a usar mi armadura. Hoje o meu filho Hoy día mi hijo está curado. está sanado. Porque o nosso Deus Porque nuestro é um Dios Deus de vida e não es de un morte. Dios de vida y no de muerte. Mas há momentos Pero hay momentos que nós cansamos, que cansamos. como Davi se cansou. Como David se cansó. Então Abisai, filho de Zeruia, Entonces Abisai, hijo de Saría, se levantou se levantó para cobrir as minhas defesas. para cubrir las defensas. Então eu preciso de cobertura, Entonces yo necesito de eu cobertura, preciso de armadura, yo necesito de armadura, mas eu preciso de patentes. pero yo también necesito patente espiritual. Davi não chega no campo de batalha David no llega en el campo de batalla para lutar com o gigante, para luchar con un gigante, como quem diz, hoje eu acordei e vou atrás do cão. como quien dice, hoy día yo me levanté y voy atrás del perro. Não, No, ele já havia lutado com o urso, él ya había luchado con el oso, ele tinha 14 anos, tenía 14 años, ele tinha patente, tenía patente, promoção hierárquica, una promoción jerárquica. ele foi soldado, Él fue soldado, ele foi cabo, fue cabo, ele foi sargento, fue sargento, ele foi subtenente. fue subteniente. Ele lutou com o urso, Él luchó con el oso, tem 2 metros. tiene 2 metros, Lutou com o leão, luchó con el león, 2 metros e meio. 2 metros y medio, Lutou com o gigante filisteu, luchó con el gigante filisteo, tinha 3 metros. tenía 3 metros. Ele escreveu o Salmo 18. Él escribió el Salmo 18, No Senhor, en el Señor, eu salto muralhas, yo salto eu murallas, passo no meio de um batalhão. paso por un batallón, Pela mão de Mical, por la mano de Mical. ele mata 200 filisteus. Él mató a 200 filisteos, Patente espiritual. patente espiritual, Até que todo Israel começou a cantar. hasta que todo Israel empezó a cantar. Saúl matou 1000, Saúl mató a 1000, mas Davi matou 10.000. pero David mató a 10.000. Vocês entendem isso? ¿Ustedes entienden eso? Cobertura, Cobertura, armadura armadura e patente y espiritual. patente espiritual. Eu já passei por casos de libertação, Yo ya pasé por casos de liberación, de endemoniamentos severos. de endemoniamiento severo, Graves. grave. E eu não sei o que vai vir pela frente, Y yo no sé lo que vendrá por adelante, mas eu falo como Davi. pero yo digo como David, Eu vou em nome yo voy en el nombre do Senhor dos del Exércitos. Señor de los ejércitos de Israel. É aí que está a vitória. Es ahí que está la victoria. Amém, queridos? Amén. Vamos orar? Vamos a orar. Fiquem em pé em nome de Jesus. ¿Cómo se defiende en el nombre de Jesús? Patente é uma hierarquia. A patente é uma hierarquia. Patente. Patente es jerarquía. Como soldado, cabo, tenemos que ir avanzando de a poco. Grado. Graduação. Graduação. Pronto. Exatamente. Você entendeu isso? ¿Usted entendió eso? Eu posso orar com você? ¿Puedo orar por usted? Feche seus olhos. Cierra tus ojos. Alguém aqui essa noite Alguien aquí en esta noche precisa fazer uma aliança com Jesus? necesita hacer un pacto con Jesús. Se você precisa, só levante sua mão assim. Si usted necesita, solo levante su mano. Isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Dios te bendiga. Deus abençoe todos Que vocês. Dios bendiga a todos Deus ustedes. abençoe. Deus abençoe vocês. Que Pode Dios baixar bendiga a sua- ustedes. Puede bajar su mano. Você essa noite quer receber a autoridade do Senhor? Usted esta noche quiere recibir la autoridad del Señor. Se você quer isso, levante sua mão, porque Deus vai ver. Si Só usted isso. quiere eso, levante su mano, porque Dios va a ver. Ok. Pode baixar sua mão. Puede bajar su mano. Repita essa oração comigo. E você que está vendo pela internet, pelo YouTube, ou baixou essa mensagem, repita essa oração. Se repita esta oración conmigo. Usted que me está viendo por la internet, por YouTube, por algún lugar, repita conmigo esta oración. Diga assim: Diga así: Senhor meu Deus e meu Pai, Señor mi Dios y mi Padre, eu reconheço yo reconozco essa
essa noite, esta noche, que o teu filho Jesus que tu Hijo Jesús recebeu o castigo pelos meus pecados. recibió el castigo por mis pecados. Eu confesso Yo confieso que eu me desviei dos planos do Senhor. que yo me aparté de los planes del Señor. Eu me envolvi com os meus pecados, Yo me involucré con mis pecados com as minhas y iniquidades. con mis iniquidades. E somente contra ti pequei. Y solo contra ti he pecado. Mas hoje Pero hoy día eu recebo sobre a minha vida yo recibo sobre mi vida o sangue da cruz. la sangre de la cruz. E eu quebro aqui Y yo quiebro aquí toda aliança espiritual anterior. todo pacto espiritual anterior. Eu faço uma nova aliança. Y hago un nuevo pacto. Aliança no sangue da cruz. Un pacto en la sangre de la cruz. No sangue de Jesus. En la sangre de Jesús. Eu decido hoje Yo decido hoy perdoar os meus agressores. perdonar a mis agresores. Mas eu também decido Pero yo también decido sair daqui perdoado dos meus pecados. salir de acá perdonado de mis pecados. Eu tropecei. Yo tropecé. Eu sou um homem de lábios impuros. Yo soy un hombre de labios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Yo vivo en el medio de un pueblo de labios impuros. Mas hoje Pero hoy eu creio yo creo que a graça do Senhor que la gracia del Señor toca na minha boca toca mi boca e me dá y autoridade me da autoridad para eu usar o nome de Jesus para usar el nombre de Jesús e vencer as y trevas. vencer las tinieblas. Eu hoje escolho Hoy yo elijo entrar debaixo da cobertura pastoral. entrar por abajo de la cobertura pastoral. Eu peço perdão Yo pido perdón por toda palavra de crítica, por toda palabra de crítica, de ódio, de odio, toda reclamação toda queja e toda y murmuração toda murmuración que eu pratiquei que yo practiqué contra os meus pastores. contra mis pastores. Eu hoje peço perdão. Hoy día yo pido perdón. Isso foi rebelião. Eso fue rebelión. E eu peço perdão Y yo pido perdón em nome de en Jesus. el nombre de Jesús. Eu hoje Hoy tomo sobre mim yo tomo sobre mí toda a armadura de Deus, toda la armadura de Dios, porque eu estarei pronto porque yo estaré listo para vencer para vencer todas as armas todas las armas do diabo. del diablo. Eu, em nome de Jesus, Yo en el nombre de Jesús me posiciono como autoridade me posiciono como autoridad e y rejeito rechazo toda acusação toda acusación e toda obra das y trevas toda obra de las tinieblas contra a minha vida, contra mi vida, contra a minha casa, contra mi casa, contra a minha família, contra mi familia, contra o meu futuro. contra mi futuro. Eu rejeito agora, Yo rechazo ahora em nome de en el Jesus, nombre de Jesús e me cubra aqui, y me cubro aquí debaixo da cobertura, debajo de la cobertura e dentro das y muralhas dentro de las murallas de defesa do en Senhor, defensa del Señor, ao Senhor Jesus, al Señor Jesús, a honra, la honra, a la glória, gloria, o louvor, la alabanza, o domínio, el dominio, a majestade la majestad e o poder y el poder pelos séculos dos por séculos. los siglos de los siglos. Amém. 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 E amém. E amém. E aplauda o Senhor. Gloria al Señor. Deus abençoe. Que Dios te bendiga. Deus abençoe. Que Dios te bendiga. Você pode se sentar. Puede tomar asiento. Amanhã Mañana eu vou ensinar vocês sobre cativeiros espirituais. yo voy a enseñarles sobre los cautiverios espirituales. O pastor estava muito ansioso. El pastor estaba muy ansioso. Amanhã é um dia muito importante. Mañana es un día súper importante. Eu sei que vocês dormem de tarde, é isso? Yo sé que ustedes duermen la siesta. É isso? ¿No es así? Nós vamos nos encontrar aqui às 10 da manhã. Vamos a encontrarnos aquí a las 10 de la mañana. E essa ministração no Brasil demora 8 horas. Y esa administración en Brasil se demora 8 horas. A ministração que eu vou dar das 10 às 11h30, é isso? La administración es de 10 a las 12. No. Eu faço em 8 horas. Yo la hago en 8 horas. Eu vou espremer ela, Voy a achicarla. tá bem? Mas vamos começar às 10 horas mesmo. Pero vamos a empezar a las 10 mismo. Podemos começar? Podemos começar. Senão eu não terei tempo. Si no, yo no tendré E tiempo. eu quero ensinar você. Y yo quiero enseñarles. Você amanhã vai receber Mañana usted va a recibir uma caixa do material bélico, una caja de material bélico cheia de armas. lleno de armas.
armas poderosas armas poderosas para você ajudar os cativos. para que usted ayude a los cautivos. E eu preciso de tempo. Y yo necesito tiempo. Então 10 horas nós vamos Entonces a começar. las 10 empezaremos. Então chegue aqui um pouco mais cedo. Entonces llegue un poco antes de las 10. 9h45. Un cuarto para las 10. Já se assente. Ya tome su A gente asiento começar às 10. para que empecemos a las 10. Amém? Amén. Às 5 da tarde, A las 5 de la tarde, Fabíola vai ministrar sobre iniquidades Pastora Fabiola va a ministrar sobre raíces de la iniquidad e a diferença entre a bênção e a y maldição. la diferencia entre la bendición y la maldición. Você vai entender biblicamente como isso Usted funciona, va a entender bíblicamente cómo esto funciona como isso vai ajudar y você cómo esto te ayudará a dissolver. a disolver. Jesus, Jesús, ele nos resgatou Él nos rescató da maldição. de la maldición. Jesus não quebrou a maldição, Jesús no quebró la maldición, ele resgatou da Él maldição. rescató de la É maldición. algo completamente diferente. Es algo completamente distinto. E a Fabíola vai ensinar vocês à Y tarde. Pastora Fabiola va a enseñar a ustedes en la tarde. E à noite vamos continuar. Y en la noche vamos a seguir. Então descansem agora. Entonces descanse ahora. Não vá para a televisão, nem para o videogame, nem para o celular. No vaya a la televisión, al videojuego, al celular. Deita e durma. Se acueste y duerma. Descanse, Descanse. porque teremos um dia longo Porque amanhã. vamos a tener un día largo mañana. Vocês entendem? ¿Ustedes entienden? Obrigado. Muchas gracias. Graças.